feriado. Muita gente aí curtindo, mas nós, Brazuca, estamos aqui trabalhando. Eu gosto quando você fala assim, você trabalhar numa sexta-feira... Quando ele se inclui, né? Não, mas hoje eu vou ser sincero. Hoje eu tava vindo pra cá, a praia tá lotada. Deu vontade Quase não veio. Ah, no meio do caminho eu falei, pô, dou um perdido ou não dou? Mas eu falei, não posso fazer isso porque eu sou um cara responsável. Veio direto, ó. Inclusive é o uniforme. Mas vocês que estão em casa aí... Uniforme de quem? Aqueles caras que vêm de sacolé na praia, tá ligado? Vocês que estão aí em casa nos assistindo, né? Tá aí coçando, morgando no sofazão, mande seus WhatsApps pra gente pelo 011 993904545 e mandem mensagens no Twitter, sempre com a hashtag FS Rádio Brasil. Você que tá em casa aí, pode mandar suas mensagens aí sobre esse vergonha que tá acabando com o futebol. Essa indecência o que tá sendo com o futebol. Mas garfaram o Japão ontem, meteram a mão no Japão ontem. Foi indecente o que fizeram com o Japão ontem. Mas vamos aos destaques de hoje do Fox Sports Radio. Roda. Lindo. Vamos ouvir aí o Filipão. O Luiz Felipe da Silva, Sormani agora é o estilista de moda do programa. Com esse óculos mesmo, ele fica igualzinho. Deixa eu ver. O cara do Gregory Peck. Boa tarde, rapaziada! Dia 21 de junho e o Fox Sports Rádio está no ar para agitar a sua sexta-feira. O Paulo Roberto. Essa é muito legal. Ai, como você é esperto, inteligente. Mas foi legal. Ai, que legal. Os times começam a retomar os trabalhos. No Flamengo, Jorge Jesus chegou chegando e quer acabar com a conformidade nas derrotas. Ganhar. Os jogadores não tiveram moleza não e já sentiram a pressão de Jesus. Aliviado com a saída do Z4, o Vasco de Lucha também voltou aos trabalhos. Conta pra gente que é o X9. Em São Paulo, as férias continuam. O Palmeiras aguarda propostas por Borja para sair forte na busca de um novo camisa 9. Será que Pedro do Fluminense está na mira? O Corinthians cedeu Richard para o Vasco e perdeu oficialmente o atacante Romero. Mas o Timão segue na cola do zagueiro Gil. No tricolor, a novela Juan Dineno está parada. Pablo está voltando. Será que o ex-centroavante do Furacão satisfaz o técnico Cuca? Como fica o clima no Santos de Sampaoli após perder o menino Jean Lucas e o garoto Rodrigo? Muitas informações, muita descontração. E é claro que vamos falar da Copa América, né? Uruguai e Japão empataram por 2-2. Para a alegria do nosso Benjamin Bach, o VAR, tão defendido por ele, mais uma vez foi protagonista na partida. E a crise nas maiores seleções do nosso continente? Por que Brasil e Argentina não conseguem jogar bem com tantos bons jogadores? É clara e evidente a dependência de seus únicos craques, Neymar e Messi. Mas vale aquela máxima: uma andorinha só não faz verão. Você falou pra mim, tem que engolir o Peru. Não é assim. Quem falou isso? O Ben Adora. Eu assim. Tá estressado. Se a gente desce lá no primeiro andar e pede, fala, pô, tô estressado, amanhã pode me tirar da escala? O pessoal dá um dia de folga. Esse mano é uma figura. Tudo isso e muito mais no Fox Sports Rádio de hoje. E o nosso Oswaldo Pascoal, hein, resolveu unir duas empresas em uma só. O Faro, o talento de olheiro e empresário com a Pascoal Express. Você é muito moderninho, não é mesmo, Pascoalzito? Ô Pascoal, hoje em dia não tem mais muito isso aí não, porque o futebol tá muito físico. Mas já teve época que nego precisava de uma moto, não precisava pra ir? Tem gente que não voltava nunca. Tinha gente que demorava pra voltar. Demorava, a gente até falava, vai ter que tomar um táxi pra voltar. Porque não ia, e a volta era meio que danada. Agora não, agora os caras correm mais. Mas tem jogador que mesmo assim demora. Por que ninguém mais usa o termo o jogador está na banheira? Não usa? Não usa. Usa sim. Ninguém fala mais isso. Sim. Usa ninguém mais fala. Na ninguém mais fala. Vocês poetas, qual o termo que vocês arrumaram agora? Deixa eu falar um negócio pra você. Parabéns, professor Tabares.
Flavinho não sabe nem por que é, mas Sabe por quê? Não, mas Flavinho sabe. Ele me falou. Professor Tavares ontem, treinador do Uruguai, quando foi perguntado a respeito do resultado 2-2 contra a seleção japonesa, disse o seguinte: eu não sou analista de resultados. Eu tenho que analisar o desempenho da minha equipe. Tivemos 40 finalizações, 28 no gol. Palmas pro Tabares. Palmas, professor Tavares! Jantou bem. Professor! Professor Tavares, parabéns. E respeito demais, porque esse cara tem uma história de vida legal demais. Mas, Tavares, é verdade, você não é analista de resultado e nem árbitro de vídeo, né? Porque ontem você não poderia analisar nada mesmo, porque... Vingativinho. Não. Ele fala do seu ramo. Não fala da atividade Não sou vingativo, tô repetindo. O Tavares é um cara, isso aí é um cara, uma lição de vida, esse homem. Agora... Ô, Tavares, não tem que analisar mesmo, né? Porque se não é o árbitro de vídeos, não é o árbitro pra garfar escandalosamente o Japão, vocês teriam perdido com 70 finalizações. Mas eu não acho que o Japão jogou mal, não. Também não. Não, o Japão jogou super bem. O Japão jogou super bem. É por isso que o jogo acabou empatado e o Japão poderia ter vencido. Não, o jogo acabou empatado. Se o Japão joga no modelo do Benja, não teria nada. Gente, jamais teria feito. Gente, se o Japão joga a bola do Carille, acabava sem fazer nenhum gol. Gente, o Japão só empatou porque foi garfado. Eles não querem usar o termo. Mas jogou bem. Sim. Jogou bem. Jogou e merecia ter ganho. Joga no modo Carille, não teria feito gol. Deixa eu avisar. Os poetas, podem se unir. Os poetas aqui, eles estão loucos pra falar. O cara deixou no banco. Olha, o Uruguai teve 1.500 finalizações a gol, 4.300% de posse de bola. Bola na trave, você não conta? Bola na trave. Olha, foi uma apresentação. Olha, nem o Barcelona do Guardiola jogou igual. Mas só empatou porque meteram a mão no tadinho do Japão com esse árbitro de vídeo, que é uma vergonha. Vamos pro intervalo, a gente volta rapidinho com os poetas. Não é. Professor Tavares, aplausos para o professor Tavares. É o visual que nós temos aqui no Fox Sports. Atravessamos a rua, temos este paraíso à nossa frente. E é assim que está começando o Fox Sports Rádio hoje, nessa sexta-feira. Olha lá, o marzão da Barra da Tijuca aqui de fundo. E você que está em casa aí, mande suas mensagens pelo Twitter, sempre com a hashtag FS Rádio Brasil. E mandem também os seus WhatsApps pelo 011 993 904545. Pergunto a uma pessoa... Eu quero começar hoje de uma forma diferente, Pascoal. Obrigado. Não, porque eu sei que a tua resposta será coerente, inteligente e pertinente. Puxa. E eu não quero começar o programa com uma resposta coerente, inteligente e pertinente. Eu quero começar com alguém que vai dar uma resposta errada, atravessada, antipática, entendeu? E mal criada. Quem seria? Flávio Gomes. Justamente. Se você pegar hoje, coisa linda, se você pegar hoje... Pego nada, não. Eu sei que você... Não, o problema não é pegar, o problema é soltar, né? Ele falou, quero 200 pra pegar, mas quero 1 milhão pra soltar, velho. Olha aqui, ó. Negócio é o seguinte, jovens. Se você pegar hoje as grandes ligas, os grandes campeonatos mundiais, então você vai pegar o campeonato da Bundesliga, a Premier League, o campeonato italiano, o brasileiro, o espanhol, e você pega os times ali de ponta. A gente pode colocar que o Palmeiras tem uma campanha em números tão boa quanto esses times? Você acha que os números do Palmeiras são tão bons ou melhores do que esses times todos? Ele está com 25 pontos em 27 jogos. O Palmeiras tem mais de 90% de aproveitamento. 32 jogos de invencibilidade. Nós estamos pegando, mas é toda a temporada ou só o brasileiro, só o espanhol? Não dá para dizer que nunca... A Liga Nacional de cada país. A Liga Nacional de cada país. Que isso faz do Palmeiras um time equivalente aos principais dessas ligas que você mencionou. Não. É pra nossa realidade. Futebol brasileiro é segunda divisão. Você poderia colocar aí o Galatasaray, que também acontece isso lá na Turquia. Você pode pegar lá um time, o Apoel da Grécia, alguma coisa assim. Esses times, a pergunta cabe lá pra eles também. O Apoel, não sei quando que acabou, porque eu não acompanho. Se equivale ao Juventus. Então, por exemplo, você quer dizer o seguinte, o Palmeiras o Campeonato Brasileiro é infinitamente melhor do que o Campeonato Turco. Mas o Palmeiras está para o futebol brasileiro como a Juventus está para o futebol italiano? Vamos ver?
Então vamos ver, temos uma comparação pegando só as ligas nacionais, tá? Olha lá, dos últimos 32 jogos, tá certo? Olha aqui. Bayern de Munique. Bayern de Munique, dos últimos 32 jogos, ganhou 22. O Barcelona, dos últimos 32, ganhou 22. O Manchester City, dos últimos 32, ganhou 27. A Juve, dos últimos 32, ganhou 22. O Real, dos últimos 32, ganhou 17. Foi uma temporada horrorosa do Real. O Palmeiras, dos últimos 32, ganhou 25. O Palmeiras, dos últimos 32 jogos, não teve nenhuma derrota. É o único invicto. Né? São 7 empates, marcou 60 gols e sofreu 12. Nenhum time sofreu tão pouco gol quanto o Palmeiras, né? E os números do Palmeiras hoje são surpreendentes. São surpreendentes. Comparativamente com os times europeus, eu acho que a gente tem que determinar o seguinte: cada um dentro do seu campeonato. O campeonato italiano, por exemplo. Se o Filipão estiver vendo esse gráfico, ele vai brigar com vocês. O campeonato italiano é muito mais difícil que hoje? É muito mais difícil que o brasileiro? É. Eu não sei, eu não acho não. Tem a disparidade da Juventus. Eu não acho não. Eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida. Como também não acho que o campeonato espanhol hoje... Que é o espanhol é. O espanhol não acho muito mais difícil que o brasileiro. Mas os piores times da Itália não são piores do que os times brasileiros aqui. Se a gente pegar, o que você falou? Por exemplo, os piores times italianos, os piores times espanhóis, enfim, eles não são tão ruins como os piores times aqui do futebol brasileiro. O Frosinone é de rachar, hein, não, mas aí que tá, Pascoal. Você pega lá, por exemplo, o CSA, Havaí. Se a gente fizer uma escala eles têm time ruim lá também, mano. Mas, Pascoal, não se compara, por exemplo, com o CSA e Havaí. Não dá pra comparar. Pascoal, não tem nenhum, na Itália não tem nenhum time. O Frosinone é horroroso. Não tem, Pascoal. É fraco. Mas é tão ruim quanto o CSA, não é, Pascoal? Não ganha de ninguém, só toma bola. Aquele que tem a bruxinha que fica no emblema do clube lá. É horrível. Harry Potter. Tem time horroroso na Itália, tem time horroroso na Itália, tem time horroroso na França. Eu não disse isso. Não tem time horroroso na Inglaterra, na Alemanha? Tem também, na Inglaterra, na Alemanha? Tem, ué. Os times horrorosos lá, Pascoal, não são tão horrorosos quanto os nossos aqui. Tem time na Alemanha que não deu nem a largada no campeonato alemão. São pavorosos. Sim. Lá eles são horrorosos. Tem um detalhe, Benja, para acrescentar esse levantamento. Do Palmeiras hoje em relação... Equivale isso. Pelo elenco que tem. Você vê, por exemplo... Pegando os jogos da invencibilidade. Mas está nessa situação porque o time é muito bem armado. É um time muito bem... Há dinheiro, óbvio, como o Real Madrid tem dinheiro. Está sendo bem aproveitado. Está sendo bem aproveitado. Enquanto o Santos perde o Jean Lucas e não sabe o que fazer, o Palmeiras contrata o Ramírez. Exato. Então, não tem competição. E aí você pergunta, pra quê? Porque está empilhando um bom jogador. Não precisava. Então tem competição esse campeonato? Eu acho que não. Eu acho que o Palmeiras só perde esse campeonato para ele mesmo. Porque o Cruzeiro, que poderia fazer frente, é um fiasco no campeonato. O Grêmio está perdido também. O Flamengo acabou de trocar o treinador. O Internacional é o time mais regular dos que perseguem o Palmeiras. Mas o Santos é o vice-líder. Não acredito que o Santos vai ser campeão, Pascoal. Não vai. Não vai. Esquece. Mas ele tem feito uma campanha de superação, Pascoal. Não tem fôlego. Vamos fazer média aqui com ninguém. Fôlego. Atlético Mineiro, Santos, quem mais tá? Mesmo o Inter. Não vai ser campeão. O Internacional também acho difícil, entendeu? Mas é um time que tá junto há algum tempo, o treinador tá há mais de um ano. Fará uma bela campanha. Vai fazer. Eu acho que vai... Acho que o Internacional tem chance de acabar em segundo lugar. Agora, se o Palmeiras não ganhar esse campeonato, vai ser uma grande surpresa. Vai ser... todo mundo tem que ser sovado lá no Palmeiras. Já abriu muito cedo. Tem que levar uma só do diretor de futebol. Se o Flamengo for campeão brasileiro, é uma surpresa? É porque é um trabalho muito... muito bagunçado, entendeu? Muito bagunçado. O Palmeiras não, o Palmeiras está certinho. Está trabalhando com o técnico há um ano. O elenco não perdeu ninguém, ao contrário, se reforçou. A torcida vai no campo, é uma maravilha quando o Palmeiras joga no Allianz. Está ao lado do Palmeiras o tempo inteiro. O Palmeiras é hoje o time mais forte. Palmeiras fez a parada para a Copa América. Quem vai trazer alguém não vai. Já trouxe um, certo? Já trouxe o Ramírez. E está na perspectiva de trazer pelo menos mais um. Né? Essa história do Pedro do Fluminense não existe. Não estou falando isso, não estou falando isso. Mostrou aí aliás, o Pedro do Fluminense. Não existe isso. O Pedro do Fluminense, eu vou cometer aqui uma inconfidência. Eu falei no programa à noite, aqui no Fox Sports, no debate final, que se eu fosse dirigente do Palmeiras, eu não gastaria o meu dinheiro com Funes Mori, eu gastaria o meu dinheiro com o Pedro.
Entendeu? Mas não é que o Pedro vai... As pessoas confundem as coisas. A gente diz, se eu fosse dirigente do Palmeiras, eu gastaria com o Pedro. Vou gastar 6 milhões de euros para... Eu quero 62 mil, eu dou metade pra você, fica com 50%, outra metade é sua. Mas por que trazer o Pedro, mas se você testaram o Arthur ainda. Mas se você quer comprar 50%, por que ele vai ficar com você e não comigo? Não, porque o Borja... O Fluminense precisa de dinheiro. Não, mas deixa só... Precisa de muito dinheiro. Mas deixa eu falar... Vou dizer um negócio pra você. Se o Borja sair, porque até agora o que o Palmeiras podia fazer com o Pedro, não trouxe nenhum o que o Palmeiras podia fazer com o Pedro era o seguinte, uma proposta dessa e dar um Borja emprestado por um ano e pagando salário. Mas deixa eu falar um negócio, a gente tá falando, senão daqui a pouco os caras vão falar que o Fox Sports Sky tá falando, deixa eu falar, a informação que eu tenho, que não tem nada de Pedro, nada. Quem falou? E esse Funes Mori também não tem nada, zero. Não tem nada, zero do Funes Mori. O Palmeiras só vai contratar alguém agora se sair alguém. O Palmeiras tem... Enquanto não chegar, se não sair ninguém, hoje o Palmeiras não vai contratar ninguém. Veja, não está condicionado hoje a uma saída de alguém. Não sejamos tão fiel ao que a gente escuta aí das pessoas que estão dentro do Palmeiras. Você não consegue raciocinar muita informação. Eu acabei de falar, o Palmeiras só vai contratar alguém condicionado à saída de alguem. Você está falando a mesma coisa que eu falei. Mas a impressão que dá... Não dá impressão nenhuma. A impressão que dá... Eu falei que é o seguinte, o Pedro... Não, o Palmeiras já tem relacionado a iniciativa do Palmeiras. Do jeito que você fala, parece que vem de fora. Até hoje, não chegou proposta. Até hoje, que eu digo hoje, dia 21 de junho, não tem uma proposta para o Borja. Então, mas o Palmeiras está tentando empurrar ele. O Palmeiras está tentando desde janeiro. Não conseguiu. Não contratou nenhum centroavante porque ele não saiu. Não, contratou o Arthur na virada do ano. Não, o Arthur já estava contratado. Eu estou falando o seguinte, quando começou o ano, o Borja vai embora, o Borja não foi embora, o Palmeiras não contratou. Nem pro México, nem pro Palmeiras não contratou. O Palmeiras não contratou ninguém. Por que o Palmeiras não contratou ninguém? Porque ele não saiu. Mas mesmo que o Borja saia, Benja, vale a pena contratar um outro cara? Por exemplo, o Arthur, ele não teve chances de jogar. O William é um cara que vai se recuperar, aliás, pode jogar de centroavante também. O William se apresentou hoje, então, começa os treinamentos antes dos companheiros. Particularmente, Pascoal, eu acredito que o Palmeiras, mesmo que venda o Borja, mesmo que perca o Borja, enfim, é um jogador que hoje não tem necessidade ali dentro do elenco de contratar um outro cara nessa função. Se tiver a oportunidade de contratar o Pedro, eu acho que vale a pena. Então, mas o que seria uma oportunidade? Entendeu? Que o Fluminense a oportunidade é mais ou menos isso que o Pascoal falou. Eu acho interessante, olha, o Pedro vale quanto? 60 milhões de... O Mário Bittencourt acabou de assumir o Fluminense. Você tem que pagar uma multa ao Watford. Sim, mas se a FIFA monitorar isso, o Fluminense está perdido. Como é que ele vai pagar o dinheiro com o dinheiro do Barcelona? Não efetivou a venda. Sim, mas é simples. O João Pedro, o Barcelona quer comprar o João Pedro, uma hipótese. Olha, quanto custa o João Pedro? 140 milhões. Mas ele é do Watford. Mas ele não é do Watford. Não é, ele tem um pré-contrato, ele não é. Mas se ele tem um pré-contrato, se ele já tem um pré-contrato, ele já, no mínimo, ele já não é mais o Fluminense. No mínimo ele ainda é. Ou o Watford é só um exemplo de máquina de dinheiro. Mas voltando ao Pedro, não tem João Pedro esquece, João Pedro já foi. Voltando ao Pedro. Fizeram um baita mau negócio. Fala assim, ó, o João Pedro fizeram um baita mau negócio. É uma outra coisa. O negócio foi horrível. Horrível. Pelo que representa o jogador, pelo que ele vinha jogando nas categorias de base, pelo que ele entrou no time do Fluminense e tá fazendo. Pedro quem fez o negócio, quem fez o negócio errou muito negócio. Errou demais. Agora, tá vendo que a Viola tá em caco e que dava pra ganhar mais. Mas o Pedro não tem necessidade de vir pro Palmeiras, gente. Porque o Pedro, o Fluminense vai vender pra fora. Não tem por que vir pro Palmeiras. E até porque, não esqueçam, que hoje o Mário Bittencourt, que é o novo presidente do Fluminense, tem um grande aliado, né? De peso e com muita força no exterior. Faz parte da direção. Que é o Deco. Não, e tem o Mário Bittencourt. O Deco. Não, o Celso Barros é outra história. O Deco, ex-jogador, que jogou no Fluminense, que o Deco é empresário, o Deco tem um relacionamento lá fora muito grande. Pra que vai vender pro Palmeiras se hoje o Deco, que tem uma força lá fora muito grande, não vai vender direto pra fora? Para, gente. Mas peraí, o Palmeiras ele poderia ser uma estufa, como não? O Palmeiras seria uma vitrine. Que vitrine? Ele não precisa mais. Todo mundo. Não, mas peraí, o Marcelo tá no Real Madrid até hoje. O cara vai comprar o Pedro porque ele jogou no Palmeiras. Mas peraí, vender todo mundo. Não, mas Sormani, vender todo mundo é uma coisa. O Marcelo é lateral do Real Madrid. Peraí. O Richarlison foi pro Watford e explodiu lá na Inglaterra. Mas Sormani,
Sormani, existem vendas. Por exemplo, o Palmeiras mas é fato. Você pode vender um jogador aí que possa valer, sei lá, 30 milhões. Tem uma multa no contrato dele. Então, mas é que, o Sormani, ele pode valer 30 milhões. Num time que, teoricamente, não tem hoje a visibilidade que o Palmeiras tem, e você pode colocar um jogador... eu particularmente acho. Tanto que, por exemplo, o São Paulo é um time que vende cada bagaço. Mas o Fluminense vende toda hora também. Pô, olha os jogadores que o Fluminense vende toda hora. Mas, gente, a questão não é vender, é se vender o bem. Só porque, por exemplo, esse garoto aí... Você vai vender o Pedro sem ser o dinheiro da multa? O João Pedro, esse garoto que tá estourando o Campeonato Brasileiro. Vocês acham que essa quantia é boa pro Fluminense? Isso foi um mau negócio. Isso foi um negócio. Mas não é. Mas o João Pedro, ninguém conhecia ele. Ninguém conhecia. Ninguém dessa mesa aqui conhecia o João Pedro. Ninguém conhecia. O Flavinho uma vez falou. O Fluminense já tinha vendido ele. E o Pedro? Quanto que vale a multa rescisória do Pedro? Já tinha vendido ele. A multa do Pedro agora, 30 milhões? Se a multa do Pedro foi 30, 40, 50, 60, ele não precisa do Palmeiras pra vender. Quem paga isso pro Fluminense hoje? Não, o time que tá intermediário na tabela, gente. Gente, os caras não analisam por isso, eles analisam por estatística, por scout. Os caras olham o jogador. Eles sabem se ele é bom ou não. O Pedro está... O menino do Brasil foi recrutado na NBA ontem. Joga no César Franca. O Pedro sairia em janeiro. Uma vitrine pesa muito. Pesa muito. Não. Exatamente, imagina. O Pedro sairia em janeiro, e arrebentou o joelho. Mas é que tá, Fábio. Era uma outra fase. O Fluminense estava bem, o Fluminense estava brigando lá em cima. Brigando aonde? Onde bem, mano? Na época que o Pedro se machucou, como não tava? Tava bem, ganhou o quê? O Pedro era artilheiro do Campeonato Brasileiro. Sim, mas o Fluminense ganhou o quê? Não, sendo brincadeira. Sim, mas ser artilheiro não precisa. Ele tava em visibilidade. Ele tava, o time não. Hoje não, como não, gente? Mano, o Fluminense estava. O Abel pediu demissão do ano passado, aí que tá, durante a Copa. Mas é que tá. O Abel, derrota. Peraí. O Abel tá falando a verdade. Na época que o Pedro estava jogando, o Fluminense estava bem e ele era o artilheiro do campeonato. Ele não era o líder do campeonato. Gente, que mas o Fluminense estava bem. Peraí. Você joga um argumento aqui e não deixa ninguém responder. Ô, Sormani, lembra aquela época lá? O Abel, ele deixou o clube, Fábio Azevedo, justamente pelo fato do Fluminense estar atrasando os salários e a diretoria prometeu algo pra ele que não cumpriu. Ele falou, eu não vou ficar com cara de tacho perante o grupo, porque ele falou, a diretoria vai acertar o salário de todo mundo. Não acertaram, ele resolveu sair. A diretoria do Fluminense naquela época lá sabotou o Abel. Ele segurou muito nas costas. Somado a isso, o elenco era fraquíssimo. Mas eu não tô falando que é forte ou que é fraco, sem o Pedro machucado, piorou aí. O Fluminense naquela época tava em posição estava o Fluminense naquela época? Não tava, não lembro, mas não tava mal. Não tava mal. Então vamos lá. Gente, eu tô com o Fábio Azevedo aqui. Por exemplo, um por vez, Pascoal. Pare de gritar, Pascoal. Eu não falei que o Fluminense estava liderando o campeonato, mas não estava mal. Mano, deixa eu entender o que você está querendo falar. Que o jogador... O que ele quer defender, eu discordo. Mas claro, o Dilma não está falando o seguinte, se quer vender bem, tem que estar no Palmeiras. Eu discordo, Flavinho. É que o time que está hoje, com o elenco que o Palmeiras tem, com a força que o Palmeiras tem e com os jogos que o Palmeiras tem feito, ele dá muito mais visibilidade. Ele corre chegar no Palmeiras e não jogar. Não, duvido. Ele pode chegar no Palmeiras e jogar. O Pedro com o Daverson, Pedro com o Borja. O Filipão adora o Daverson. Mas deixa ter o Pedro no time. Eu não sei. Deixa ter o Pedro no time. Não sei, tá louco. a gente não sabe. O Arthur Cabral, que é o centroavante do Ceará, era assim. Igual o Pedro no ano passado. Mas ele nunca teve fazia gol, tal, o Palmeiras foi lá e contratou. O moleque não joga. O que eu quero discordar de você, mano, é o seguinte. Tem muitos esses jogadores novos, esses jogadores que estão saindo hoje. Não é porque tá jogando bem ou tá jogando mal, velho. Esses moleques são acompanhados hoje. Desde a base. A gente lembra, no passado, na Rússia, que a gente entrevistou, lembra? O Nick Arcuri, que era o empresário do Rodrigo Góes. Gente, ele falou, o menino desde os 12 anos é monitorado, o Vinícius Júnior, desde os 12 anos. O que o Vinícius, o que o Rodrigo Góes? Mas se fosse o Rodrigo Góes que vocês estão falando, no ano do Grêmio, já teria sido vendido. Não, mas não estamos discutindo... Acabou de falar, o Rodrigo Góes jogava no Santos, um time que... Não é que ele jogava no Santos. O que nós vimos... O que nós vimos... um moleque... Só um minuto. O que nós vimos do Rodrigo Góes de tão... Nada. Mas os caras estão monitorando, ó. Sim, eles viram. E o Rodrigo tem histórico de seleção de base. Essa seleção tem o torneio de Toulon. Sim, mas ele tem convocações, sim. Mas, mano, o Pedro também tem. Isso que eu acho que é importante ficar claro. Os caras não estão nem aí se o moleque tá na seleção, se não tá, se joga no time grande. Os caras têm... Esse pessoal vem escautear jogador aqui. Os caras que entendem de bola. Os fora da curva, né, o Sormani? Exato. Mas os fora da curva é que ele já sabe. Então ele vai assistir a Copinha, o torneio BH, o torneio do Rio Grande do Sul, acompanha os campeonatos de base aqui no Brasil e estaduais, e os caras olham. Pô, tem um moleque lá que é espetacular. Olha, o Miller, que jogou naquele time do Cilinho, era a reserva dos juniores. Era a reserva. O Pascoal sabe disso. O Cilinho viu um jogo, tava vendo, aí ele pegou e entrou durante o jogo. Ele entrou, o Cilinho falou, pô, esse moleque não é titular? Não.
Traz profissional, vai treinar comigo. O resto é história e todo mundo conhece. Os caras veem. Falou pro Bebeto. O Luan naquela época que ele foi... O Luan, só pra citar um exemplo de um jogador aí que tava muito bem e depois não foi vendido. O Luan, naquela época lá que o Grêmio foi campeão, era o destaque do Grêmio, tanto que ele foi eleito o melhor jogador da Libertadores. Tava melhor ainda, inclusive, do que o Arthur. O Arthur foi vendido e quando ele saiu do Grêmio, a queda de rendimento do time foi brutal. Tanto que o Ramiro passou a não jogar o que jogava, tanto que o Luan passou a não jogar o que jogava. E esses jogadores... O bom era o Arthur, né? Exato, mas é que tá. Se fosse realmente uma carta marcada, o Luan já teria ido. Não, mas é isso que ele tá falando. Ele teve uma queda... A gente aqui ficou iludido, mas os caras que são bons de scout, viram. Ele tava em evidência, tava no... Não foi negociado. Olha quem mandou Twitter pra gente, Flavinho, adivinha? Faz tempo que não manda. Papazian. Yuri Papazian, que deve ser armênio, né? Parece que sim. Um abraço pra colônia armênia, muito bacana a colônia, adoro. Ô, Beijo, o mano tá maluco? Por quê? O próprio empresário do Pedro revelou que o Pedro, antes da lesão, teve propósito do Real Madrid. Sim. O Fluminense é um dos times que mais exportam jogadores pra fora. O Thiago Cristoforri. Ô, Benja, pergunta pro mano se já que o Palmeiras é uma super vitrine, por que não conseguiu vender o Borja? O Djalma Júnior, ô Benja, o Fluminense não vende tão bem, não. Vendedor, não é um milagreiro. Fala pro mano, o Fluminense não vende tão bem, não. Richarlison foi vendido por 46 milhões, um ano depois o Everton pagou 247 milhões. Olha aqui, o Cauê Jorge. Ô Benja, o mano tá de brincadeira, em qual década ele vive? Hoje os caras vêm comprar com todas as informações. Bruno Guimarães e Renan Lodge vão por 50 milhões de euros sem ter que ir para São Paulo, seu bairrista. Eu duvido que o Atlético Paranaense venda um jogador por 50 milhões de euros. Duvido. Agora falar que hoje uma vez vendeu. Melhor que o Fluminense. Deixa eu falar um negócio pra você. Quando vender por 50 não era moda ainda, vendeu o Lucas, o centroavante, pro Rennes da França, por 21. Tem coisa que o futebol explica, mas eu quero ver vender por 50. Quero ver vender por 50. Não vende, cara. Não vende. Hoje, o Palmeiras é uma vitrine melhor que o Fluminense. O Renan Lodge não foi. Pra quê? Porque se fosse tão boa assim, o cara falou, não é. O Palmeiras não veio embora. Até porque hoje qualquer jogador do Palmeiras é muito mais fácil que com o Palmeiras. Mas não é isso, gente. Claro que é. Pai do céu. Claro que é. O negócio é o seguinte. Se fosse tão bom assim, por que não veio embora? Mas é que tá, Sormani, o Borja é um cara que realmente teve propostas da China e ele não quis ir. Ele teve proposta do México e ele não quis ir. O Palmeiras estava louco pra vender o cara. O jogador, ele não é um escravo que quando você coloca... Quando você coloca... Peraí, você perguntou do Borja. Por exemplo, o Palmeiras, se ele tivesse, por exemplo, uma argola no pescoço do Borja e entregasse pro cara, fala, tá aqui. Isso daí é escravidão. O jogador, ele precisa concordar com o fato, fala, quero ir pra China, quero ir pro México. O Borja não quis. O Palmeiras teve a possibilidade, inclusive, de recuperar o dinheiro que ele investiu. Foi 10 milhões. O Borja foi artilheiro da Libertadores, foi considerado um dos melhores jogadores da competição. Veio pra cá, não jogou mal a temporada retrasada. A temporada passada, o primeiro semestre foi bom. O Palmeiras não consegue vender o cara. Como não consegue? Isso não, ele teve pro mercado. O jogador não. Pro mercado, pra onde ele quer ir. Pra onde ele quer ir. Mas que se dane pra onde ele quer ir. Mas não se dane não. Se ele não quiser, ele não vai. Exato. Esse é o problema. Mas é que você falou, por que não vendeu o Borja? O Palmeiras, ele teve duas possibilidades de venda pra China e pro México e o próprio jogador... Mas o que aparece é isso. Então, por isso ele não sai. Agora, o Vanderlei Soares fala que avisa o mano... O Pedro não vai ser vendido pra China ou pro México. Primeiro escalão da Europa. O Vanderlei Soares falou, avisa o mano que o Arthur foi pro Barcelona e o Luan iria pra China. O Dom Iurino avisa o mano que Borussia e Atlético de Madrid querem o Adrielson do Sport, que está na Série B. O Cauê, rapaz, esse mano é bairrista, ele acha que só existe futebol em São Paulo? Como assim o Fluminense não vende jogador? Olha só os grandes clubes do mundo, todos eles têm jogador do Fluminense. Alguns dos maiores vendedores do futebol brasileiro. Rafael List. Vamos esperar por quanto que o Fluminense vai vender o Pedro. Rafael List. Não vai vender por menos de 15 milhões de euros. E você acha que isso é bom? Isso é brincadeira. Peraí. Se vender o Pedro por 15 milhões de euros... Tá de brincadeira. Já é mal... É óbvio que é mau negócio. É óbvio que é mau negócio. Tá de brincadeira. Quanto é a multa do Pedro? 40 milhões? Não pode pegar menos do que isso. O Rafael Não List. pode pegar. Podemos chutar. Tô dando um exemplo. Porque o Lyon ofereceu 12 e o Fluminense não vendeu. O Rafael List falou, o mano tá viajando. O Martinelli do Ituano foi vendido ao Arsenal. A vitrine do Pedro é jogar bem. Pai do céu. O Palmeiras pode... vendeu? O Palmeiras pode, no máximo, potencializar o jogo dele. Mas os clubes vão monitorar de toda forma.
O Márcio, pô, o Mano viaja, bairrista. O Flamengo acabou de vender um jogador de euros. O Márcio, o Mano, dói quando fala do Palmeiras. O Mano é bairrista, pra ele só existe futebol em São Paulo. Mano, de novo, olha os grandes jogadores do Fluminense que brilharam no exterior e que brilham até hoje. Eu tô falando que não brilha, cacete. Eu tô falando que o Fluminense ele poderia vender melhor e não vende. Um outro exemplo, o Corinthians. É um time que vende muito mal seus jogadores também. O Corinthians não tem um histórico bom de venda. O Márcio RM, o Mano está errado. As maiores vitrines do Brasil para o exterior são a base do Santos e do Fluminense. São Paulo também vende muito. O Vasco, o São Paulo já. Ó, o Lucas Santos está dando uma porrada no senhor, mais um. São Paulo. O Lucas Santos fala assim: o Palmeiras é uma vitrine muito boa, que o Dudu nunca recebeu uma proposta de um grande clube europeu, apenas da China. Já o jogador do Fluminense... Recebeu a proposta, Mané. Já o jogador... Ele não xingou. Já os jogadores do Fluminense foram todos para a Europa. Na China, mano. Exato, mas ele recebeu uma proposta muito boa para ganhar um caminhão de dinheiro. Mano, mas qual é o pensamento do Pedro? O Pedro quer jogar na elite do futebol europeu. Ele não precisa ir pro Palmeiras para fazer isso. Mas o Pedro, o contrato dele, eu não sei quanto é a multa do contrato dele. Deve ser 40 milhões. O Fluminense vai pegar isso. Vai pegar aí, não vai precisar. Se pegar menos, eu espero que pegar menos. Vendeu mal, mas acho que é mal. Aí vendeu, aí eu vou dar uma palmatória. Por exemplo, o Fluminense hoje, ele não vai ficar fazendo esse doce todo para exigir o valor da multa. O Palmeiras o Palmeiras hoje é um time que ele pode se dar o luxo de falar, por essa quantia eu não vendo. O Flamengo é um time que ele pera. Só para te ajudar. Calma, 50 milhões de euros. 50 milhões, aí que tá. O Fluminense hoje, por exemplo, o Flamengo, ele forçou a barra para vender o Vinícius Júnior. Falou, se não for o valor da multa, não sai. Pagaram. O Flamengo, ele fez de tudo para atingir a quantia no Paquetá também. Não foi a quantia do valor da multa, mas foi uma quantia muito próxima e o Flamengo falou, por isso, vai. O Palmeiras, nos jogadores que ele tem, ele pode forçar essa barra também porque é um time que tem dinheiro. O Fluminense, diante das dificuldades financeiras que ele tem, se pintar uma proposta hoje de 15 milhões de euros, 20 milhões, ele vende. O Santos está endividado, está atolado em dívida. O Pérez chegou para os caras do Real Madrid e falou assim, eu não vendo por menos da multa. E outra coisa... Fez certo. Pô, comissão de empresário, vocês pagam. Como é que tem o imposto do jogador? Vocês também pagam. Tanto que a venda do Rodrigo Góes é a maior venda da história do futebol brasileiro. Porque os 45 milhões entraram limpinhos de euros para o Santos. E o Santos está desesperado atrás de dinheiro. Só o tempo dirá quem tem razão. Por exemplo, se o Fluminense conseguir vender pelo valor da venda, vai falar o quê? Eu chegarei aqui e falar, errei. O Fluminense vendeu pelo valor da venda. Isso é muito simples, falar errei. Mas você quer que eu faça o quê? Eu quero que você seja escorraçado no ar. Mas eu serei. É aquele cara que é o cara que falha na decisão do título. Agora, a culpa é minha. Agora, se o Fluminense vender pelo valor inferior, eu quero que todos vocês aqui digam que eu estava certo. O Yuri Papazian fala, bem, o Mano é muito xarope. O Mano é muito xarope com os times do Rio. Histórico do Fluminense. Thiago Silva, Fábio, Rafael, Marcelo, Richarlison, JP, eu tô falando do grego Kennedy. Aqui. É melhor eu não perder meu tempo, porque o Paulo Valerini, ele fala, bem, já concordo com o Mano. O Sormani distorce os fatos do Borja no Palmeiras. Não saiu porque não quis. A proposta teve. Já o Pedro valeria muito mais do que no Fluminense, porque caso o Palmeiras ganhe o título esse ano, o jogador sai mais valorizado. E outra, é o cara que vai estar em evidência, vai estar toda hora na televisão, pode até brigar pela artilharia do campeonato. Gente, ninguém compra jogador assim, porque tá na televisão, porque tá na artilharia. Volta ninguém compra jogador esses caras já estão monitorados. Se você disser, olha, se ele fosse do Palmeiras, o Palmeiras por ter dinheiro vai impor uma resistência maior, é discutível. Agora, ir para o Palmeiras para ser vendido, não precisa. Não precisa. Aliás, eu não falei que ele precisa ir para o Palmeiras para ser vendido. Eu falei que se ele fosse para o Palmeiras, ele seria melhor vendido. Ele custaria mais caro. Pelo Palmeiras. Não pelo Sim, o Palmeiras ia dar um up no a questão o Palmeiras não é hoje. O Palmeiras não é vendedor. O Palmeiras ele é comprador. É o problema o Pedro é um problema do Fluminense, não é um problema do Palmeiras, entendeu? Então é o Fluminense que tem que conseguir um valor bom. E se ele vai pro Palmeiras, o Palmeiras pelo que não tá vendendo ninguém, não sabe vender. Mas, ô Flavinho, o time que tá em evidência, o time que briga por títulos, por exemplo, aquele Corinthians de 2015... Alguém vai comprar jogador na Juventus? Aquele Corinthians de 2015, quando foi campeão brasileiro, já tinha uma série de jogadores, inclusive com uma certa idade, e todos foram vendidos. Aconteceu um desmanche no time. Mas é que a China levou todo mundo. Mas aí teve uma proposta de um time da elite do futebol europeu por qualquer jogador do Palmeiras.
O Palmeiras é bicampeão brasileiro. Mas que jogador do Palmeiras campeão... é novo, Sormani? Porque, por exemplo, o Dudu, a idade dele jogar na Europa, no time de ponta já passou. O último foi o Gabriel Jesus, né? O último foi o Gabriel. O Palmeiras Quantos anos tem uma jovem revelação. Quantos anos tem o Dudu? 27, 28? Acho que é 26. Ele tem Isso aí já, não tem. Num clube top da Europa... Mas ele brilhou esse ano. Ele tá lá, Ele tá lá brilhando. Desde os 23. Desde os 23 anos de idade ele tá no Palmeiras brilhando. É 2 vezes melhor do que o jogador do Campeonato Brasileiro. Não aparece. E não saiu. Bruno O Palmeiras Henrique. ganha e não Bruno aparece Henrique, ninguém. Bruno Henrique, melhor jogador do Palmeiras. Mas uma coisa eu vou falar, uma Teve coisa eu proposta da concordo, China, não uma quis, coisa eu não foi. concordo com o Sormani. Hoje não é mais assim, meu. Hoje os caras já estão vendo... Não, Benji, outra O coisa. cara espera o mais menino negócio fazer 18 anos, não interessa o clube que ele tá, leva embora. A vitrine, pra quem quer ser vendido, a vitrine melhor é jogar em times como o Fluminense, Botafogo, Vasco. O Palmeiras é um time que não vende, não sai vendendo jogador. E jogador de time que tá ganhando é caro, em geral. Então essas equipes de fora, elas vêm buscar jogadores teoricamente mais baratos, com muito potencial, mas que tem potencial. Não tem jogadores... Não, mas agora que eu lembrei, o Dudu já jogou lá fora, hein? Jogou No Dinamo de Kiev. Dinamo de Kiev, exatamente. Olha só, tem uma assim como o Davidson. Olha só, tem uma diferença que a gente tem que levar em consideração, mano. Você jogar no Palmeiras e hoje bater o Lyon no Palmeiras para comprar o Pedro do Palmeiras, não, eu quero a multa, 50. O Fluminense, na situação financeira que está, ele aceita vender por 30. É mais negócio. Mas Foi exatamente isso que eu disse. Você não entendeu. Foi exatamente Mas isso que eu falei. não, olha só, não é a valorização do Pedro. Não é o Pedro se Mas é isso que eu tô valorizar. falando, a partir do momento que você acha Tá que é dizendo que mais se ele fácil for pra lá, ele vai valer mais. Ele não vale mais, ele vale a multa. É isso que eu tô falando, Fábio. A partir do momento que ele joga no Palmeiras, o Palmeiras ele tem... Não, mas ele tá dizendo Como que não? o Fábio, Pedro vai valorizar mais ainda. Você ouve um negócio que você não compreende, você tira as conclusões. Então eu falei exatamente ajudar. isso. O negócio é o seguinte, a partir do momento que ele tá no Palmeiras, é mais difícil, por exemplo, de chegar lá com qualquer quantia e tirar do time. Sim. No Fluminense, diante das circunstâncias que o Fluminense vive hoje, é complicado. Chega com qualquer quantia, o Fluminense é obrigado a vender. Mas é de valorização dele ou do Fluminense? Então, mas o que ele está dizendo é o seguinte, Fabinho, ele está dizendo o seguinte, vamos supor, o Palmeiras dá 25 milhões de euros E fica com o Pedro. e fica com o Pedro. É. O Fluminense fica com 50% do valor. Ele faz um novo contrato. O dinheiro é X. O moleque arrebenta. A multa é 50. Aí vem um time, o Real Madrid, ou vem o Barcelona, ou vem um time da Europa. Eu só vendo pela multa. Como o Fluminense é um time que está endividado, e eu não concordo com isso, até dei o exemplo do Santos, o Fluminense vende por qualquer coisa, o Palmeiras não vai vender. Então o dinheiro que entrará para o caixa do Fluminense será maior do que se ele vender direto. É isso que ele está defendendo. Mas, ó, na prática, eu vou discordar de vocês em relação ao Pedro. O JP, talvez na visão dos caras, era uma promessa que nem o seu mano falou, ninguém conhecia. Pedro já é uma realidade. O Pedro é uma realidade. O Pedro ia embora para jogar no clube de ponta da Europa, mas ele deu 19 azar. gols quando ele se machucou. Ele deu um azar de ter se machucado. Segundo, vou repetir, hoje tem a nova direção do Fluminense, que é o Mário Bittencourt, que eu não conheço. Eu conheço. Eu não conheço. Mas eu sei que ele é muito ligado ao Deco. O Deco que jogou, na verdade ele é muito ligado que jogou no Barcelona, o Deco que jogou no Chelsea, o Deco que virou empresário renomado lá fora. Eu duvido que o Deco hoje não consegue colocar o Pedro num grande clube da Europa e pela quantidade que o Fluminense quer. O Pedro está voltando agora da seleção sub-20. Eu duvido que o Fluminense vai queimar o Pedro por qualquer valor. Mas não sai por 50. Tudo bem, não sai por 50, você sai por 40. É uma bela venda. Multa, o que eu tô falando é o seguinte... 40 é uma bela venda, mas se vender, por exemplo, por 15, por 20, mas não é. Eu tô falando o que eu acho. Eu duvido que o Fluminense vende hoje o Pedro por qualquer preço de banana. Duvido. Também acho. 25 milhões é um preço de banana? Pro Pedro é. milhões de euros. Pro Pedro 100 milhões de reais é um preço de banana. Não acho preço de banana. Também não Aí que tá, mas peraí. O que acontece hoje? É potencial. É o cara que amanhã vai jogar na Europa, vai custar o dobro. O que acontece hoje? Não, isso vai acontecer em Fábio qualquer Azevedo, valor. o que você pode ver? Fábio Azevedo, o que acontece hoje? É preço de banana? Não é. Aí a gente pega e compara. Pô, mas o Vinícius Júnior com 17 foi pro 45. O Rodrigo Góes com 18 foi pro 45. Então é preço de banana. Aí você usa como... Mas aí tem um problema. Sem cirurgia no joelho. Isso também interfere no valor. Preço de banana não é. Não, eu acho. 100 milhões de reais. Eu acho uma venda ruim. Eu acho que Paquetá colocaram a multa muito baixo. Paquetá, Vinícius Júnior e o Rodrigo Góes, esses meninos poderiam ter saído por 60, 70 milhões. Os caras pagam. De euros? Hoje em dia pagam. Gente, esses meninos têm 17, 18 anos. Eles vão chegar lá Não são promessas. sem vício. Não são realidades. Sem vício nenhum do futebol brasileiro.
sem vício nenhum. Os caras vão ensinar muita coisa. Ainda dá para melhorar o fundamento, vão ensinar a parte tática, que eles são jovens. Eles querem isso. É isso que eles querem. Jogador jovem, para chegar lá com 16, 17. Aqui não dá porque a FIFA não permite. Mas com 18 anos. Paquetá tem 21. Quanto? 21, Paquetá. 21. Eles querem assim. É moleque. Eles não vão contratar mais o Dudu. Dudu não vai mais. Já foi, bater e voltou. Bater e voltou. Agora, eu acho que hoje em dia, do jeito que está acontecendo na Europa, a quantia que está sendo movimentada na venda de jogadores, você colocar 50 milhões a multa de um jogador brasileiro para fora, eu acho pouco. Eu acho pouco. Você acha que Pedro por 50 é barato? Pra eles, pro padrão deles, os caras pagam fortunas pros jogadores comuns. Fortunas pros jogadores comuns. Eu acho barato. Eu acho que se vender por 25 não é um bom negócio. Porque eles vão faturar 4 vezes esse valor da segunda temporada. Sabe o que vai dizer? O tempo vai dizer. O tempo diz. Se o moleque vai lá, estoura, joga uma barbaridade, daqui 3 anos nós vamos falar, puta, como vendeu mal. Se o moleque chega lá... Lucas, 8 milhões de euros se o moleque, é um bom dinheiro? Não é. Não sei, o tempo vai dizer. Esse moleque jogando na França vai evoluir pra caramba. Os brasileiros, eles precisam começar a valorizar seus atletas, cara. O tempo vai dizer. Jean Lucas não é cara que decide jogo. Cansei de ver jogador promessa aí pra Europa, perambular, dá 2 anos volta, jogador comum. O tempo vai dizer, se os moleques estouram, nós vamos falar que foi mal vendido. Mas se os moleques não estouram, foi bem vendido. Os times brasileiros, Benja, eles precisam realmente começar a valorizar seus atletas, cara. Claro. O time brasileiro precisa parar com essa pouca vergonha, de achar que qualquer propostinha de 10 milhões de euros, nossa, baita negócio, vende ontem, para. Você acabou de falar, olha aqui, você é incoerente. Você acabou de falar que o Fluminense tá quebrado, aceita qualquer coisa, você fala o futebol brasileiro precisa se... É coerência. O futebol brasileiro... Então, o futebol brasileiro tá quebrado. Peraí, você não entendeu. O futebol brasileiro tá quebrado. Peraí, o futebol brasileiro... O Palmeiras e o Flamengo... Não. O Palmeiras... Mano, o Palmeiras e o Flamengo são 2 exceções. O Santos, ele tá bem financeiramente? Não. O Santos tá bem financeiramente? Não. Por quanto ele vendeu o Rodrigo? Porque era um menino. Valorizou o patrimônio, vamos parar de ser franga. O Rodrigo futebol brasileiro é bunda mole. Futebol brasileiro é refém de time europeu. O Rodrigo Góes... Não. O Rodrigo Góes, pra quem analisava ele, era tido como um menino fora da curva. Assim como o Pedro também, que o Real Madrid veio pra cima. Fora da curva. Fora da curva. O futebol brasileiro não produz só jogadores fora da curva. Não produz. O Pedro é um artigo raro no mercado, é um 9. É diferente, não é fora da curva. Não. O Vinícius Júnior... É oferta e procura. Se você tem pouco, esse daí que você tem vale mais. Eu vou usar um exemplo para você entender o preço e olhar lá no futuro, como disse o Benja. O Gerson, quando foi vendido, o Gerson que está na Roma, não o Canhotinha de Ouro. Está na Roma. Em 2015, pelo Fluminense, que foi a venda mais cara, à época foi 60 milhões de reais, mas hoje, 16 milhões de euros, daria mais de 65 milhões. Não virou na Europa. Não virou. Foi emprestado à Fiorentina. Acontece. Então, tem vários, por que os caras não pagam? Da história do Por que os caras não pagam 130, 140 milhões em qualquer jogador? Porque não dá pra fazer, porque são apostas. Não. Eles não pagam. Eles não pagam quando eles estão lá dentro. Eles sabem que no Brasil qualquer migalha, os caras abraçam aqui. Como não? Na Europa, um jogador cabeçudo vale 40 milhões de euros. Você tá maluco? Cabeçudo não, já experimentado. O Richard se valorizou na Europa. Não, Fábio Azevedo, 40 milhões de euros. 40 milhões de euros para um time do... jogou Pedro. 40 milhões de euros para um time do porte do Real Madrid não significa absolutamente nada. Questão de brincadeira. O mal do futebol brasileiro é que qualquer proposta aqui, os clubes abrem as pernas. Lógico, é verdade. Quebrado. Mas não é isso, Benja. Pode ser feito. Os brasileiros estão acostumados a vender mal, cara. Vende mal porque tá quebrado, mano. Se não tivesse quebrado, vendia bem. O Santos, uma dificuldade financeira que tá, ele exigiu. Mano, o Rodrigo Góes era tido como uma coisa fora da curva. É diferente. O Santos tá quebrado. O Santos hoje não conseguiu segurar o Jean Lucas do Santos. Por exemplo, o Santos ele renovou o contrato recentemente do Pituca. Renovou o contrato do cara. É um outro jogador que vai sair bem. Quando for vendido, não é um jogador fora da curva. O Pituca já teve 24 anos. Vamos esperar. Vai vender Pituca bem. já teve 24 anos. Quem? Pituca. Vamos pro... O mano tá exaltado demais. Vamos pro WhatsApp pra ver se ele acalma. Olha o mar, olha a areia. Posso falar 15 minutos e eu volto? Olha, pode. No cantinho. Vamos pro WhatsApp. E leva aquelas boinhas de cabo que eu te dei no braço. Põe aí o WhatsApp aí. WhatsApp. Bem, já tô ouvindo vocês falarem aí de contratação, de quem vai, quem volta. E o Pedrinho? E o Pedrinho? O Pedrinho ele tá aguardando uma proposta. O empresário Há quanto tempo que ele está aguardando uma proposta? O empresário dele entrou esses dias aqui no Fox Sports Rádio e ele disse sim que tem uma proposta pintando aí do futebol europeu
Inclusive, houve uma proposta oficial da China para o empresário e ele disse que não gostaria. Eu perguntei uma pessoa do Corinthians, falou que no Corinthians... Não chegou. Não chegou mas é que tá. nenhuma. O empresário, veja. Então, proposta, o empresário, ele pode bloquear essa proposta, porque todo mundo sabe que os clubes, quando eles vão conversar a respeito de algum jogador, eles não vão no clube, eles primeiro contratam com o empresário. Vamos falar português, claro. Se tiver um Pedrinho... O Will, que é o empresário do Pedrinho, que eu gosto. O Will, empresário do Pedrinho, é gente boa pra caramba. O Will tem 30% do Pedrinho. Ok? Tá certo ou não? Tá certo. Se vem uma proposta de 50 milhões de euros da China, parceiro... Não veio. Tá louco, não veio. Ele tem 30%. Ele leva 15 milhões de euros no bolso. 15. Então, mas você deveria ter dito isso quando ele participou do programa. Porque eu não sabia. Ué, mas... Eu não sabia. Porque eu não sabia que a proposta não chegou. Se eu soubesse... Ele disse, ele falou, recebemos uma proposta, falou, conversei com o Pedrinho não achou interessante jogar lá. Sim. Exato, você deveria ter falado, então acho que é mentira. Não, eu não posso falar que é mentira, porque eu não sabia do outro lado. Eu falei, achei que era. E também fui checar com uma pessoa do Corinthians. Falei, chegou a proposta... Não, mas o próprio Will disse que não levou a proposta ao Corinthians, porque o jogador já disse que não tinha interesse. Chegou uma proposta do Corinthians, chegou a proposta pelo Pedrinho, a pessoa falou, não chegou nenhuma. Mas é isso que eu tô falando, ainda tem uma pessoa do Corinthians que fala, se chegar, eu tô de joelho esperando proposta. O próprio Will Dantas, quando participou do programa, ele disse, pintou essa proposta, comuniquei o Pedrinho, ele não achou interessante ir e ele não levou adiante. Não é que ele, perguntar pra alguém do Corinthians, se o próprio empresário vetou a proposta, por que teria que perguntar pra alguém dentro do clube? Ele não recebeu a proposta, óbvio. Então não teve o empresário falou. Proposta tem que chegar no clube. Não, discordo. Mas tem. A proposta telefone não. Gente, clube faz proposta pra clube. Desculpa, eu tô aprendendo com você. Não. Clube faz proposta pra clube. Clube faz proposta pra empresário. Pra empresário também. Então, Sormani, também não, é só pro empresário. Vamos lá. Os jogadores do Corinthians que saíram em 2015... O Rodrigo Góes foi pro empresário? Pera. O Vinícius Júnior foi pra empresário? Ué, eu vou te dar o argumento. Não, eu tô te perguntando. O Vinícius Júnior foi pra empresário? 2015. Paquetá foi pra empresário? Escuta, Benjamin. Tô te perguntando. Deixa eu responder, depois deixa eu primeiro colocar minha... Não, chato não. Vou ler Twitter. Fala aí com o Fábio Azevedo. O negócio é o seguinte, vamos lá. O negócio é o seguinte, 2015, quando os jogadores saíram do Corinthians, o que o Roberto falou? Recebi a ligação, não é? Tipo, quero negociar. Recebi a ligação, o dinheiro tá na conta. Como é que o cara sabia quanto custava o jogador? Isso é o valor da multa, o cara sabia? Exato. Ligaram pro empresário, Benjamin. Tem negociação. Quanto custa, mas lógico, quanto custa a multa? Foi lá e depositou. Pronto. O Roberto ficou puto da vida, justamente naquela época, perdão pelo palavreado. Ele ficou bravo pelo fato dos clubes chineses naquela época que contrataram jogadores, inclusive o Wagner Lopes, que não foi nem pra China, falou, não recebi satisfação de ninguém. Não é que ligaram, quanto custa? Ele chegou lá e falou, quanto é o valor da multa? Ou seja, foram direto no empresário. Foram direto no empresário. Isso é diferente. É valor da multa, Mas não é toda, Benjamin, não é toda. Sim, mas tem que falar com o jogador antes. Não é toda proposta que você fala direto com o empresário. O Vinícius Júnior, mandaram a proposta para o Flamengo. Você acha que o empresário já não sabia? Lógico que o empresário sabe, eu não tô. É óbvio que o empresário sabe, eu não tô falando que o empresário não sabe, caramba. Eu tô falando que conversa com o clube. A não ser que o cara venha e fale assim, eu quero saber quanto que é a multa. O clube A ele conversa com o clube B a partir do momento que existe o interesse do jogador. Porque o jogador ele é sempre assediado antes. O jogador ele é sempre assediado. Existe a FIFA que proíbe esse tipo de prática. Olha, tem que conversar de clube para clube. Isso daí é pro forma. Não existe. Na prática. Aí eu tô com mano. Na prática é sempre o assédio em cima do jogador. É óbvio. É óbvio. O jogador e jogar lá. Você que fala. O interesse, gente, é óbvio que liga pro empresário antes. Só que assim. A proposta tem que chegar no clube. Só que a proposta, se não chega no clube... É a mesma coisa. Então, mas é o que eu tô falando. Veja, é o seguinte, o Pedrinho, foi procurado por um time da China. Chegou a proposta lá pro Will. O Will chegou com a proposta e falou, Pedrinho, os caras vão oferecer, vão procurar você no Corinthians. Chegou a proposta não, chegou a sondagem. O que seja. Sondagem não é proposta, desculpa. Não era. O Will falou que chegou uma proposta pro Pedrinho, não foi sondagem. Então a China manda proposta pro empresário e não manda pro clube? Não, pra saber se o jogador... Então é sondagem, não é proposta. É isso que eu tô... Gente, tem uma diferença entre sondagem e proposta. Não é semântica. Desculpa. Primeiro você falou pra ele que contrato é uma coisa, pré-contrato é outra. Não é semântica. Veja, sondagem é uma coisa. Os caras procuram o jogador pra ver se tem o interesse de jogar lá. Sim. Tem, beleza. Ô Pedrinho, tem interesse em jogar lá na China? Não, na China eu não quero ir. Morreu. Então a proposta não chegou ao Corinthians, porque parou no Pedrinho e no empresário dele. É isso que tá falando. No Palmeiras, para o Dudu.
E para o Dudu, e também para quem foi as duas propostas? Bruno Henrique. Bruno Henrique e para o Dudu, essas propostas chegaram no Palmeiras. E chegaram, mas antes foram desmentidas pelo Alexandre Matos, que falou, não pintou proposta nenhuma. E aí chegou na segunda-feira, pintou a proposta, vamos sentar aqui e negociar com o Dudu. Mas por que será? Mas por que primeiro os jogadores foram ouvidos? Mas por que chegou lá? Porque deram sim. Não, o jogador deu sim. O que aconteceu com o Bruno Henrique? Aí depois teve uma valorização salarial e pro Dudu uma valorização chegou porque social. O empresário do Bruno Henrique, Bruno Paiva. O Bruno Paiva e o empresário do Dudu, que eu não sei quem que é, foi lá e falou assim, escuta, olha, tá aqui, ó. Vamos chegar lá, o Palmeiras não vai querer vender. Vamos aproveitar essa história toda e vamos valorizar. Só uma correção, senhor Mani. Desculpa, não foi nem o Alexandre Matos. Foi o Filipão que ficou bravo na entrevista coletiva com o nosso repórter, o Gudrian Neuffer. Quando ele pergunta a respeito da proposta da China pro Bruno Henrique, ele fala, isso não existe. Isso não existe. Existiu sim. Existiu sim, tanto que já existia internamente ali a conversa de que o Bruno Henrique poderia ser vendido a qualquer momento. O Filipão não estava sabendo, mas o empresário já estava. O clube ele sempre vai em cima do empresário. A negociação inicial é sempre com o empresário, para ver se interessa para o jogador e etc e tal. Exato. A partir do momento que existe o acordo, aí levam para outro clube. Em cima disso, aqui é informação, A multa do Bruno Henrique, se não me falha a memória, era 6 milhões de dólares. 6 milhões de euros. Ele veio da Itália. Porque aí o que aconteceu? O empresário do Bruno Henrique, o Bruno Paiva, conseguiu mais 2. E a proposta que ele levou pro Palmeiras não era de 6. Era de 8. Era de 8. Por quê? Para valorizar o jogador, para o Bruno ter um ótimo relacionamento ali com o Palmeiras, com o Alexandre Matos. Porque alguém pode dizer, não, mas se pagar a multa, tá resolvido, não. Pela multa o Bruno não vai assinar. Mas se pagar um pouquinho mais pro Palmeiras ganhar também, o Bruno diz que assina. Então o cara falou assim, topo. Ao invés de pagar a multa, eu pago mais 2 milhões de euros. Pago 8. E nem assim acabou dando certo. O Bruno levou pro Palmeiras uma proposta superior à da multa pelo Bruno Henrique. Exato. Ou entendeu, seja, Benjamin? Entendeu, Ben? Eu já não tô ouvindo o programa faz 10 minutos. Mas você devia ouvir, pô. Não dá, tá chato demais, velho. Quando vocês começam com esses papos, daqui a pouco nós vamos falar. Agora nós vamos falar de superávit, de balanço, daqui a pouco a gente começou a falar a respeito de negociações. O negócio tá ali, ó. Por exemplo, nosso GC, ó. As novidades do mercado da bola. Por exemplo, não tem novidade nenhuma. Então, as novidades que não tem. No caso, vamos pro WhatsApp. Tô pedindo faz meia hora pra mudar o assunto. Pedrinho vai por Borussia Dortmund. Meu nome é Germano, eu falo aqui de Poá. Fala de tantos que os clubes vendem bem ou vendem mal, o Fluminense, São Paulo, Santos, e que eles estão sempre quebrados, né? Para onde foi esse dinheiro, gente? O Santos vendeu uma época Robinho, Diego e assim para São Paulo, etc. Vendem mal, como o Mano diz, e o dinheiro que entra, para onde vai? Que também não é investido em nada, esses times estão sempre quebrados, com salários atrasados. Esse é o mal do futebol brasileiro. Ele repetiu o que disse o presidente da FIFA na última reunião. Como é que o Brasil vende tantos bons jogadores e os clubes brasileiros... Porque assim como o presidente da FIFA, o nosso telespectador não tem noção do que acontece dentro dos clubes. Os clubes estão endividados. E quem tem responsabilidade está pagando dívida. Quem não tem responsabilidade nenhuma, sai contratando. Sai contratando e paga quando der, devo, não nego, pago quando posso. Ou manda embora e não paga. Manda embora e não paga, tem que pagar um fornecedor ali, não paga, tem que pagar um parceiro de não sei do que, não paga. Então esses times contratam. Agora, você pega times que estão querendo resolver essa questão, esses times não pagam. Não pagam, não compram. Eles pegam esse dinheiro e estão tentando solucionar dívidas. Eu posso falar pelo Santos, que é o time que eu conheço bem. O Santos está endividado. Isso vem desde lá de trás. Quem assume com as mãos amarradas. E se continuar fazendo a mesma coisa, o outro que assumir vai ser pior ainda. E vai chegar numa hora que não tem mais o que fazer. Que vai ser uma situação igual a do Botafogo, igual a do Atlético Mineiro. A situação do Cruzeiro é caótica. Nós estamos vendo aí. O que está tentando fazer lá o presidente do Santos, o Pérez? Pagar o que é possível. Está investindo na base, está melhorando lá o centro de treinamento da molecada, está pagando dívida.
Vira e mexe, aparece oficial de justiça bloqueando dinheiro do Santos. E não é só no Santos isso. É no Santos, é no Botafogo, é no Vasco, é no Fluminense, é no... Bloquearam as contas do Botafogo, não foi? E encontraram R$33 na conta do penhora, Botafogo. Penhora, fazer a penhora. Aí desistiram da penhora, não foi? Pro ex-goleiro Roger. É isso aí. Então, irresponsabilidades de administrações passadas levam esses clubes a estarem numa situação hoje de penúria. Como é que o Vasco, o segundo maior time do Rio de Janeiro, o quinto maior time do Brasil em termos de torcida, está nessa situação? Como é que pode? O culpado é o Campelo? Não, o Campelo pode ter culpa dele. Ele tem contribuição. Agora, isso vem desde lá de trás. Sim. Isso vem vindo desde lá de trás. Pelo menos um processo de 20 anos. Exatamente. Quando o Vasco teve, por exemplo, o Vasco e o Flamengo, no final da década de 90, tiveram patrocinadores milionários. A ISL faliu. O Flamengo teve dinheiro em mãos. O Bank of America meteu o pé do Brasil. Era patrocinador do Vasco. Isso aí. Ele foi embora, o Vasco ficou com a dívida, não porque ele foi embora, porque ele se assustou com o que viu de administração do dinheiro dele. O Vasco era para ser uma potência. Que é o Palmeiras hoje. Então, por que o Palmeiras se difere? Porque o Palmeiras pega, entra lá o Paulo Nobre, que injeta 105 milhões de reais. 150 milhões. Mas ele pega esses 150 milhões, ele não sai contratando jogador. Ele Pascoal, sai resolvendo a questão do clube. Ô Pascoal, e o Flamengo entrou forte. Pelo jeito, o Felipe Luiz faz parte do passado. Deve ir pro Lyon. Flamengo, mas ontem teve lá, quem que falou que desmentiram? O quê? Quem que leu aqui? Quem que tava no programa A vida é feia. O PVC conversou com a verdade, com o Silvinho. Falou que o Silvinho falou que não tinha nada do Felipe Luiz. A verdade no futebol dura 24 horas ou nem leva tanto, né? Ela sempre é modificada cada... Mas o lateral esquerdo, o Flamengo entrou na briga sim e quer contratar Guilherme Arana. Eu não sei porque ele não estava atrás dele antes. Eu também não sei. Por que não estava atrás dele antes? Porque é um jogador que está aí no mercado há um tempão, o Sevilla 8 milhões de euros, indisponibilidade. O Flamengo queria o Jorge, não é caro. Né? Aí em determinado momento aí... Não quis, o Jorge foi atrás dele na O Jorge foi oferecido. Não quis. O Jorge é outro, Flamengo que não também quis. não entendi porque o Flamengo precisando de lateral esquerdo, com o Jorge. Era um menino que já era dele. Já anda conhecido, Porque o que eu tinha lido na época é que o Jorge tinha pedido um valor absurdo, tinha combinado um negócio, depois o Flamengo ele acertou com o Santos. Ele foi oferecido e o Flamengo depois. Tem interesse, o Flamengo falou não. E o Guilherme Arana, quando dessa semana uma entrevista exclusiva pro nosso querido Diego Bertozzi, ele fala: você jogar em outro clube do Brasil? Ele falou: sou profissional. Quer ver? Tem o trecho aí, ó. Mostra aí, ó. É caro. Se for para voltar ao Brasil, se o Corinthians hoje manifestar novamente uma proposta e viabilizar o pedido que o Sevilla tem, você voltaria? E se não fosse para o Corinthians, voltaria para outro time brasileiro? Sim, como você falou, os Jogos Olímpicos estão se aproximando. O Corinthians tem a preferência maior, porém não descarto outros clubes porque sou profissional. E também, como eu sempre falo, sempre que aparece alguma coisa, alguma decisão, não só dentro do futebol, como na minha vida, eu sempre converso com a minha família e as melhores decisões a gente resolve entre nós. E tenho certeza que eu estando bem, minha família bem, o resto, as coisas vão acontecendo. Olha, vão me xingar, provavelmente normal. Seu clubista, não sei o quê, você é corintiano. Normal! Não, só não sou hipócrita. Eu vou dizer agora pra você, se o Flamengo contratar o Guilherme Arana, na minha opinião, muito melhor hoje que o Felipe Luiz. Opa, é mesmo. Jogador, a minha opinião é igual. Jogador, é melhor jogador que o Felipe Luiz. Jogador mais jovem, moderno. Tudo bem, no Sevilha não jogou bem, não jogou. No Corinthians jogou uma barbaridade. Também acho. Tá certo? Pô, o Flamengo aí com o time do Flamengo, aí eu concordo com o time do Flamengo, vou te falar. Diego Alves, Rafinha,
Léo Duarte e Rodrigo Caio e Guilherme Arana, pelo amor de Deus. 8 milhões de euros. É o mesmo dinheiro que ele vendeu pelo Jean Lucas. Então, não sei porque ele já não comprou. Ele não vai pegar 100% disso, porque tem uma parte do Jean Lucas que 20% tudo bem, mas tudo bem. Mas a diferença o Corinthians tinha acertado com o Guilherme Arana, tava tudo certo. Não é um jogador ele falou. Que vai chegar com salário igual do Felipe Luiz. Só que não tinha. Ele acertou com o Corinthians, a gente sabe que o Corinthians não paga salários altíssimos. Claro. Não, ele ia receber perto do teto, que é um salário alto pro Corinthians. Então, mas agora pro Flamengo não é. Não, mas o teto do Flamengo hoje é a metade do que ganha o de Arrascaeta. Mas o problema do Guilherme Arana no Corinthians não era o salário, porque ele estava fechado. Ele até fala na entrevista que o salário estava fechado. O problema é que o Corinthians não tinha para pagar e dividiu no carnê, o Sevilla não quis. Não terá dificuldade nenhuma para contratar o Arana, porque o Flamengo paga ao Arana. Pagar o teto do Corinthians, que foi o que ele aceitou, pro Flamengo não é nada. É algo que a metade Felipe do que Luiz ele paga. Ganharia mais. Exatamente. Paga pro Arrascaeta. Mas o problema não é ainda o Coentrão, que parece que voltaram. Não tem nada, mentira, zero. Saiu no site chamado Transfer Market. Se você entrar lá, colocar Fábio Coentrão, vai aparecer ele e a bandeirinha do Flamengo, o distintivo do Flamengo do lado. Saiu isso aí hoje. Eu liguei pra uma pessoa agora, acabei de falar com ela, a pessoa falou assim, não, esquece isso. Esquece, não tem nada. Não existe. Zero. Não procede, esquece. Porque esse era um dos nomes aí que o... Não pediu também. Não pediu também. O lateral esquerdo que o Flamengo está hoje, dia 21 de junho, para contratar, o nome da lista é Guilherme Arana. Parabéns aí, Flamengo. Muito bom. Se contratar o Arana, vai contratar um baita lateral para jogar pelo menos 10 anos na lateral esquerda do Flamengo. Site. Pelo menos. Show, mas vou falar pra você, o Arana joga mais que o lateral esquerdo titular da seleção brasileira. Muito mais que o Felipe Luiz. Jogador que atua ofensivamente, sabe jogar, sabe passar uma bola, sabe fazer gol, não se intimida diante do adversário quando tem que dar um drible, procura jogada individual. É um baita lateral. Nossa, acerta demais o Flamengo. Talvez até o futuro lateral da seleção. Então, o João França, que trabalha na internet. Aí, João. João, www.foxsports.com.br. O João disse o seguinte, mano, acabou de mandar uma mensagem para mim. Conversei hoje com o empresário do Guilherme Arana. Ele negou que o Flamengo tenha feito qualquer proposta ou consulta pelo lateral. Afirmou que não foi comunicado sobre um contato direto do Flamengo com o Sevilla. Disse que a única proposta do Brasil foi a do Corinthians, que foi até a Espanha no começo do ano, e a gente viu isso aí várias vezes. E que o Guilherme Arana, e mais, o Guilherme Arana quer seguir na Europa, Sevilla ou outro clube. Eu, João França, entrevistei o Guilherme Arana essa semana. E ele disse que balançou quando o Corinthians tentou, porque ele precisava jogar pensando nas Olimpíadas. Mas que hoje ele quer continuar jogando na Europa. Então, aqui, vai contra isso daí que você está falando. Eu conversei com uma pessoa do Flamengo hoje, eu não falei que fez proposta. Eu falei mas uma sondagem pelo menos já deveria ter. Eu conversei com uma pessoa do Flamengo, eu falei assim, o Flamengo quer o Guilherme Arana? A pessoa falou, sim, o Flamengo quer o Guilherme Arana. Pode ser que a partir dessa aí... Agora, exemplo, deixa eu só... se isso é um recado pro Felipe Luiz se decidir... Pode ser também. Aí já não sei. Eu sei que é uma pessoa... Porque se o empresário desmente até uma sondagem, não é nem uma proposta, mas pelo menos o approach. Olha só um minuto, eu não falei aqui que o Flamengo fez proposta. Eu falei que eu perguntei para uma pessoa de manhã e falei, o Guilherme Arana interessa? A pessoa falou, sim, interessa o Flamengo. Mas pela declaração do empresário, ele não foi nem procurado ainda. Não, eu não falei que foi procurado. Eu perguntei, o Guilherme Arana é um nome hoje? Pode ser que o Flamengo ainda não tenha feito qualquer ação eu não sei se o Felipe Luiz avisou já o Flamengo, olha, não vou agora. Ou os caras estão usando isso para dar uma pressionada no Felipe Luiz. Aí já não sei. Só para a pessoa falou que interessa, interessa. Amanhã, o Marcos Braz e o Jean Lucas viajam para Lyon. No final de semana, eles vão passar dando uma olhada nos apartamentos que foram lá já selecionados para que o menino venha morar. Na segunda-feira, o Jean Lucas faz o exame médico. O negócio está concretizado. Pode ser até que o Jean Lucas vai ficar lá. O Marcos Braz passe em Sevilha e já tenta trazer isso. Já está na Europa? Já está na Europa mesmo. Pode ser que aconteça. Eu, particularmente, gosto muito do futebol do Guilherme Arana. Jogador ofensivo, jogador inteligente. Vai morrer de ciúme, mano. Não, negativo. Olha, vai partir o coração de muita gente nesse país. Mas, Sormani, ver o Guilherme Arana com manto rubro. Não, mas até nisso o Guilherme Arana mostra que é um jogador inteligente. Se fosse aquele jogador, até certo ponto, estúpido, que quer fazer média, ele dá uma declaração, não, no Brasil só joga em um clube. Pô, foi revelado pelo Corinthians. Por que ele vai fechar uma porta? Você vai dar uma pedrada no Guerreiro, quer ver? Cara, mas eu acho que o cara quando fala isso, Pascoal, ele tem que arcar. O Vampeta falou e segurou o rojão.
O Vampeta falou e segurou o Vou rojão. dizer um negócio pra vocês. Eu, se fosse o Flamengo, não pensaria duas vezes. Eu também acho que esse eu não pensaria duas vezes. Também, vocês estão falando que o Flamengo pode estar interessado agora para pressionar o Felipe Luiz. Não, pode ser que o Flamengo tenha uma informação de que o Felipe Luiz já não vai dar mais. E tenha percebido. Claro, é só uma questão de percepção. Percebe o seguinte, o Guilherme Arão custa 8 milhões de euros, certo? Olha pro futuro. Olha pro futuro. Quanto é que esse cara joga 10 anos na lateral esquerda. Eu acho isso. E outra coisa, você pode vender. Ele vai custar ao Flamengo talvez a metade do que o Felipe Luiz vai custar. Porque o Felipe Luiz é um cara que vem do... Quantos anos tem o Felipe Luiz? 31. Ele vem o Arana tem 22. E ele vem do Atlético de Madrid, não ganha pouco. Disputou 2 Copas do Mundo, certo? Duas Copas do Mundo. É um jogador caro. Tudo bem. Não vai ter que gastar 8 milhões no jogador. Na aquisição. Gente, o Felipe Luiz vai fazer agora em agosto 34. Tem 12 anos a mais. 34. Sim, agora em agosto ele faz 34. O Arana, eu não tô falando que o Felipe Luiz é muito bom jogador. Se o Flamengo contratar bem. É mais jogador aqui. Agora, eu hoje acho o Guilherme Arana muito mais jogador do que o Felipe Luiz. Se eu fosse o dirigente, se tivesse que contratar, contrataria o Arana pela idade, pelo que ele representa e pelo que ele pode jogar. São laterais totalmente diferentes taticamente, hein? Mano, você não chora, hein? Contratar o Arana, você contrata um cara pro ataque. Contratar o Felipe Luiz é um cara defensivo. Contrata o Arana sorrindo. O Flamengo tem entradas e saídas. Fabinho, vamos mudar o assunto, porque o Mano tá entrando em depressão. Não, os olhos manejaram. Ele tá assim, ó. Ó o Mano, ó. Você tá igual meu filho ontem no final do filme, emocionado. Não. Mano, por isso que o Mano chegou hoje ouvindo o Tim Maia. Vou morrer de saudade. Não, negativo. Não vai embora. Não, porque o Avelar tá jogando tanto quanto o Arana jogou. O Avelar que o senhor queria ver pelas costas, né? E o Corinthians comprou. Dá uma olhada. Estreia do Guilherme Arana no Maracanã com 450 mil pessoas. Meu menino lá no estádio, a câmera pega o Mano. O Flamengo entra em campo. Só lágrimas. Aí sai o placar, a escalação. Começa a chorar? Tá zoando você não vai falar nada? E o bracinho, o bracinho. Não. Chora por jogador. E aí ele veio no programa segunda-feira. Mano, e aí? Gostou da estreia? Cara, não é tudo. Porque aí tudo vai mudar. A porcaria de jogador. Não é tudo. Mas ele não é nada. Negativo. Pode falar, a Europa estragou ele. Bom negócio pro Corinthians. E o Corinthians, mano? O Corinthians tá uma porcaria, mas vamos jogar com raça e com coração. Ô, Fábio Azevedo. Sim. Fábio Azevedo, o Jorge Jesus chegou chegando e com ele veio uma equipe aí. São ele mais 7 pessoas, né? É verdade. São seis portugueses e um brasileiro, o Evandro Mota, né? Que é quem faz palestras. Sim, que trabalhou com o Abel no título mundial do Inter. O Flavinho, por exemplo, que é fã de palestras motivacionais, agora ele tá numa onda que ele só fala disso o dia inteiro. Nossa. Ô, Fábio Azevedo, a equipe anterior, é verdade que foi todo mundo mandado embora, passou o facão no Ninho do Urubu? Surpreendentemente. É claro que se você fala assim... Surpreendentemente não, os contratou 7 e... Não, peraí, mas os nomes escolhidos. Porque, por exemplo, um deles estava agora comandando o Flamengo em 3 vitórias e um empate. E há muito tempo... Foi junto. Marcelo Salles? Foi mandado embora? Sim. Não foi mandado embora, ele foi convidado a ir pra casa. Não, falando sério, o Marcelo Salles foi mandado embora? Verdade, ele chegou pra trabalhar, mandaram ele voltar pra casa. Olha só, melhor você ir pra casa, tira uma licença. Que a gente tá pensando, gente, assim... O Flamengo tem todo o direito de fazer modificações como qualquer empresa. Agora, eu vou pegar só o exemplo do Marcelo Salles. Poderia pegar outros exemplos aqui, que eu tô com uma lista aqui, por exemplo... O Marcelo Salles, quando assumiu, ele era técnico do... Ele trabalhou muitos anos no Flamengo como auxiliar da base. Técnico fixo do Ele era um Milton Cruz, é isso? Só para contextualizar, ele era funcionário do Flamengo da preparação física, assistente da preparação física há muitos anos. Na geração lá do Júlio César, do Juan, na década de 90, início desse século agora, 21. Depois ele saiu, voltou como assistente técnico, foi assistente do Joel, inclusive no próprio Flamengo, e saiu para a carreira solo. Foi técnico do Bom Sucesso, no Rio Branco do Espírito Santo, que acabou o rebaixamento e tal. Voltou como um integrante da comissão técnica fixa do Flamengo. Quando houve a mudança do Abel, não tinha como trazer um treinador, tem na casa. Então, efetiva, ou melhor, deixa interinamente nesses 4 jogos o Marcelo Salles, enquanto a gente vai buscar o treinador que foi o Jorge Jesus.
me surpreendeu, não só o caso dele, outros. Por exemplo, tem o fisioterapeuta Fred Manhães, tem 15 anos de Flamengo. Tem roupeiros também que foram, o roupeiro foi desligado, um massagista, pessoas de muito tempo de casa. Mas peraí, o Jesus não trouxe roupeiro. Não trouxe, mas aí assim, me parece... Deram uma rapa A leitura que eu faço nós precisamos... Nós precisamos fazer uma conta. Para a chegada tem que sair, né? Abre o orçamento. O roupeiro embora. Enfim... É estranho. O Marcelo Salles me surpreende por isso, porque ele estava agora no comando do time. Todo clube tem uma comissão técnica permanente, porque na vacância do poder... Nos últimos anos eles têm feito isso. O Santos não tem? Não. Mas já teve. Teve com o Serginho, teve com... Não, o Serginho é um colaborador. É patrimônio histórico. O Serginho é um patrimônio do Santos. Ninguém vai mexer com o Serginho. Teve com o Marcelo. Ninguém mexe no... O Marcelo tá lá ainda, não? Ninguém mexe com o Serginho lá no Santos. Serginho não. Se mexer com o Serginho... Aí nós vamos brigar. A torcida e a mídia vai ficar... Não, eu vou brigar. Aí eu vou brigar com o presidente do Santos. Tirar o Serginho de lá, eu vou arrumar uma briga com o presidente do Santos. O Serginho é o patrimônio do Santos. O Serginho é um cara que quando... vai merecer um busto. Porque aquele gol que ele faz contra o Corinthians em 84, pelo amor de Deus, gente. Aquilo lá, o Santista lembra disso até hoje. Por quê? Porque é contra o Corinthians, percebe? Sim. Se fosse aquele campeão. Se fosse ao contrário, o Palmeiras, o São Paulo, não ia acontecer nada. O Santos não ganhava o campeonato fazia tempo. Fazia tempo. 73. Não fazia tempo. E não ia acontecer nada. Mas é contra o Corinthians? Mas, ô, Fábio, essas demissões já aconteceram mesmo? Já aconteceram? Já rolou? Estão homologadas. Foi o que o Sormani falou. Ontem houve a reapresentação do elenco, né, e a apresentação do Jorge Jesus. Quando esses funcionários que já estavam numa lista à parte chegavam, olha só, não troca roupa não, vai para casa, fica um tempinho, a gente vai te comunicar o que vai acontecer. Pô, ninguém chega para trabalhar e não, olha só, mano, não pode fazer o programa hoje não. Peraí, por que não? Vai para casa. Pô, aconteceu alguma coisa. Você tá indo para casa como? Na expectativa de que a qualquer momento, o departamento pessoal tá aqui para pegar... Traga a sua carteira para a gente homologar e marcar lá o demissional e depois você faz lá no sindicato. Gente, esse é o caminho de algumas pessoas. E outras que estão lá, que aliás já era uma intenção da diretoria que assumiu fazer modificações no início da temporada e não conseguiu, que no departamento médico sai fisioterapeuta, tem outras funções. Sai massagista. Sai massagista. O chefe do departamento médico, Márcio Tanuri, está esvaziado. E era a intenção da diretoria, quando venceu a eleição, trazer de volta José Luiz Runco. Então não será novidade, meu vizinho, nesse processo de mudança, José Luiz Runco voltar ao Flamengo depois de um tempinho afastado. Ele que brigou publicamente com o Márcio Tanuri, quando o Márcio Tanuri causou um mal-estar ao afastar o filho dele, o Guilherme Runco. Se eu não estou equivocado, é Guilherme o nome dele. Enfim, que foi quem ficou à frente do futebol do Flamengo e acabou o Márcio Tanuri indo a chefe do departamento. Então o Flamengo hoje, fora de campo, surpreendeu. E o Diego? A pergunta que eu faço é, o Diego chegou já para treinar? Porque ontem ele não se apresentou. O voo dele foi cancelado, ele vinha de Nova York e ele faltou a apresentação do Jorge Jesus, que correu com o time, Pascoal. Você viu ali? É bom. 64 anos no pique? É bom. É bom, né? Não, ele deu uma volta e meia, hein? Deu uma voltinha e depois foi cortando o caminho. Não, mas olha, deu uma voltinha e depois só foi aqui no... Eu vou fazer 62 e eu vou todo dia 5 km. Mas foi, ué. Ele pediu pra cortarem o gramado também, né? Pra deixar mais baixinho ali pra bola. É melhor cortar a grama, né? É melhor cortar. Se reduzir o gramado, às vezes não dá as medidas. Cortar o gramado, o seu jirico. É ele que cortou no gramado. Ele fez um corte, pegou um corte no gramado. O Flamengo, Pascoal, ele tá apostando alto todas as fichas no Jorge Jesus. Tudo que o homem pediu está sendo feito, tudo. Lá dentro, calma, mas trouxe 7 caras para trabalhar, lá dentro tá mexendo em tudo, tem equipamento disso, equipamento daquilo, equipamento de scout, de escalação, a grama. Só não tem o carrinho ainda que vai ter o painel para ele botar o... Então, já tem o improvisado. Estão apostando alto. Mas tem que ser assim. Mas se não der certo, a única coisa que eu não consigo entender é por que o Flamengo... Muito pra não dar certo. Você tá torcendo pra não dar certo? Lógico. Acho que não, eu tô falando assim, a única coisa que o Flamengo, o Sormani é chato, né? A única coisa que eu tô questionando é o seguinte, que eu não faria um contrato até o meio do ano que vem. Eu tô observando. Você não deixa eu terminar de falar. Eu concordo com você. É isso que eu não deixo terminar de falar. Se a aposta alto, o cara dá certo, estoura,
E em julho do ano que vem, quando abre a janela na Europa, vem alguém e leva ele embora. E o Flamengo termina o ano sem técnico. Ou ele vai e se ele vai embora, ele leva toda a comissão técnica dele embora. É isso que eu tô querendo dizer, esse pentelho não deixa terminar. Eu só quero dizer para você o seguinte, se eu contratasse o Jorge Jesus como treinador, eu colocaria à frente desse todo o processo. É claro que sim. Você tem que fazer do modelo dele. Agora é o Jorge Jesus quem está no comando. É do modelo Jorge Jesus. Se você está apostando... Olha lá o carrinho. Né? Mas não é bem esse o que ele quer. Ele quer um painel maior para demonstrar para os jogadores. Isso vai ser feito. O Flamengo já está providenciando. Legal. Então, um painel maior para ele conseguir movimentar as peças e mostrar para os jogadores o que ele pretende de cada movimentação. Bem interessante isso. Entendeu? Então ele vai chamar, ó, para aqui, ó, é aqui que eu quero você aqui. Ó, o pique dele lá, só, mano. O pique dele tá bom, só, mano. Legal. Uma e meia só, já tá legal. Ô, Fábio. O Flamengo tem que dar a ele todas as condições que ele imagina que sejam as corretas para o trabalho dele, tem que dar a ele os jogadores que ele imagina que possam ajudar o Flamengo, essas 4 contratações que o Flamengo está buscando. Se contratar o Arana, parabéns para quem teve a ideia de contratar. Ótimo jogador. E acho que o Jorge Jesus não vai... Eu não vejo o Jorge Jesus como treinador que vai chegar já com algum rótulo colado nas costas. Eu não vejo isso. Eu acho que ele tem que executar o trabalho dele e penso como o Sormani. Não é por 6 meses até o final do ano que vamos avaliar o que ele pode fazer. Ele está chegando num país novo, com um clube novo, com uma situação nova e já está posicionando os jogadores do jeito que ele imagina. Ele gosta de um centroavante, ainda não tem. Tem um homem que sai muito da área, que é o caso do Gabriel Jesus. Vai forçar que o Gabriel Jesus jogue dentro da área até chegar um outro jogador? Imagino que sim. Gabriel Jesus? O Gabriel Barbosa, Gabriel Jesus. Porque um negócio de Gabriel Jesus na cabeça da seleção brasileira. Tem o Jesus, né? Agora o Jorge Jesus, os Gabriel Barbosa e o Jorge. Fábio Azevedo. Fábio Azevedo. Por não. O Jorge Jesus pediu um cartão de ponto, agora o jogador vai ter que bater cartão de ponto lá no Ninho do Urubu? Essa informação não tem, não. Tá te zoando. Até porque... Não tô, não. Não tô, não. Parece que ele quer, porque ele quer saber quantas horas os jogadores permanecem. Eu não tô zoando, não. Mas se isso for verdadeiro, que o Ben já tá levantando, eu confesso não ter essa informação, mas assim, se isso for verdadeiro, vai ser um problema, porque lembra quando o René Simões processou o Botafogo, e o Léo Moura também processou o Flamengo, pedindo um adicional noturno. Isso tudo é questão de... Sábados e domingos. Sábado e domingo, Vai entrar nisso então agora, o futebol? Eu notei uma coisa, eu notei um negócio interessante ali na hora que a gente viu imagens da academia. O Jorge Jesus me parece um cara muito atento a detalhes. Ele tava dando uma passada assim, pra ver se o cara tava fazendo flexão direito. Ele tava corrigindo o como é que chama aquele troço que faz com o rolo assim? Aquilo é abdominal. Ele tava, a gente vai ver daqui a pouco aí. Rodrigo é o tipo de coisa que técnico não se importa muito, né? Esse tipo de abdominal aí. Daqui a pouco você vai ver o Jorge Jesus. Ele até orienta um jogador, não sei. Mas isso aí é igual começo de namoro, Flavinho. Começo de namoro, você abre a porta do carro. A gente nunca conviveu no dia a dia. Você sai com o carro andando ali, até com a mulher entrando dentro. A gente nunca conviveu. Você ouviu o que ele falou agora? Você é capaz disso. Dia a dia do Benfica. Pode ser. Tem um grande amigo meu em Bauru, Zezinho Marta. Ele abre a porta da mulher até hoje. Até hoje. Mas com o carro andando ou parado? Aqui ele é o motorista dela, então. Ele vai lá, quando a mulher vai... Olha aí, ó. Meu tio Regis. Casado faz isso. Meu tio Regis faz isso com a minha tia Geisa até hoje. Eles têm 80 a porta do carro? Ele abre. Mas com o carro parado ou em movimento? Não só pra ela. É isso que ele tá falando. Seu tio é o último dos moicanos. Não só pra ela. Pra qualquer pessoa, uma mulher, né, que vai entrar no carro, ele abre. Você faz isso hoje, Sormani? Eu gostaria de fazer. Você cultivou esse hábito? Quando eu faço isso, a minha mulher chega pra mim e fala assim, obrigado, Regis. Ela fala pra mim. Então, tá vendo? Hoje eu ver que você fez algo errado. Mas é uma situação de acomodação e o ser humano, ele é um cara acomodado. O ser humano, com o passar do tempo, ele vai se acomodando. Me chama muita atenção. Não, mas é porque chegou hoje. Não sei, a gente vai saber isso. É começo de namoro. Me chama a atenção porque eu nunca vi técnico fazer isso. Nunca vi. Porque sempre deixa para o preparador físico a correção. Pode ser até que haja outros que fazem. Mas só um minuto, você falou, eu vou ser sério, eu não conheço. O quê? O treinamento de Jorge Jesus ao fundo assim. Mas quem conhece diz que ele é assim no dia a dia. Perfeccionista. Ele é intenso. Ele costuma ser assim. Mas, já ontem a gente estava discutindo aqui se dava para cobrar o Jorge Jesus aí num curto período de tempo. E aí houve um consenso aí praticamente de que não daria, que o ideal era esperar ele fazer um trabalho a médio a longo prazo para aí sim começar a colher frutos. Mas diante do contrato que o Flamengo fez de apenas um ano, tá na cara que o que o Flamengo espera do Jorge Jesus é um trabalho imediato. Sim. É um resultado para ontem já. Porque o Flamengo ele tem uma estrutura, o Flamengo ele tem um elenco
E mal ou bem, o Flamengo ele conseguiu os objetivos dele no primeiro semestre, mesmo não jogando a bola que se esperava do time. Encaminhou já. Ele conseguiu aí a conquista do estadual, ele se classificou na Copa do Brasil, ele se classificou na Libertadores, o Campeonato Brasileiro ele ainda briga. Então, querendo ou não, o Flamengo no primeiro semestre ele cumpriu as metas dele. Agora, no segundo semestre, mesmo entendendo que é um treinador que está chegando agora no futebol brasileiro, ele precisa se adaptar ao futebol e o futebol do Flamengo se adaptar a ele também, mas a diretoria do Flamengo espera um trabalho imediato, sim. E eu acho que a cobrança em cima dele vai ser pesada, justamente pelo fato de ser um contrato curto. É um contrato curto e ele vai ter que cobrança vai ser pesada. Mas você tem razão que a esperança é ganhar a Libertadores e ganhar o Brasileiro, é isso? Eu acho. Pelo menos um desses dois títulos o Flamengo briga. Um dos três, ainda tem a Copa do Brasil. Não, mas a Copa do Brasil, mesmo sendo um título extremamente importante, mas em termos de escala proporcional de importância, é o terceiro. O Flamengo ele busca aí ou o Campeonato Brasileiro ou o principal que é a Libertadores. Se você chegasse hoje para um flamenguista e falasse assim, olha, você vai ganhar um dos três, ou Copa do Brasil ou assina aqui, o cara assina, até pela Copa do Brasil. Ganhar os três? Não, ganhar um. Um dos três? Eu acho que o Flamengo deve lutar e deve se concentrar. São três títulos excelentes. Eu acho, por exemplo, que o brasileiro não ganha. Eu acho que o brasileiro não ganha. Não, acho que ninguém ganha. Quem ganha é o Palmeiras, não, né? Sim. Pra mim, o Palmeiras já é campeão. Mas eu acho que o Flamengo é o único time no Brasil hoje, Flavinho, em termos de perspectiva, só que de poder alcançar o Palmeiras. Que o campeonato começasse hoje. O Flamengo estava começando com quantos pontos a menos? 8 a menos. Com... São 3 vitórias, gente. São 3 mas já computado a vitória contra o Botafogo. São 3 rodadas. Então, mas tem 2 confrontos diretos. Que esse time o confronto direto não resolve. Que não resolveu nas últimas 2 edições. O confronto direto é você considerar que vai ganhar os 2 jogos. O que não aconteceu em 2016. Mas para o time que está 8 pontos atrás, é imaginar o Flamengo pegar, imaginar o seguinte, hoje o Flamengo ganhar 3 jogos seguidos e o Palmeiras perder 3. Essa possibilidade, ela estatisticamente falando até, ela é muito pouco provável, né? Não, mas não precisa ser seguido, né? Não, eu tô entendendo. É ao longo do... Mas sabe o que é estranho, Flavinho? Que em 2016, quando teve o confronto direto para evitar o campeonato do Palmeiras, o Flamengo sucumbiu. E ano passado da mesma forma. Olha, o Jonathan Costa manda aqui para você. Ele põe frases e compara uma com a outra. Então ele põe Abel, 2 pontos, abre aspas. Ganhei a Florida Cup e o Carioca, fecha aspas. Aí ele põe embaixo. Jesus, abre aspas. Não adianta só ganhar, tem que jogar também, fecha aspas. Abel, perder fora de casa é normal. Jesus, no Flamengo é ganhar, ganhar e ganhar. Abel, sou muito importante para meu grupo. Jesus, mais importante aqui é o Flamengo. Ouve. São todos discursos de quem ainda não começou. Deixa eu perguntar. São discursos de... Você nasceu de 6 meses, mas deixa eu perguntar. Pergunta. Mas você não deixa. Pergunta. Não, o Silvio Santos fala ou não fala? Ô, Fábio, qual é a pergunta? A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte. Houve um briefing para Jorge Jesus, ou isso ele realmente falou, e é porque as frases são muito, né, contrárias uma do outro. Foi um briefing ou foi coincidência? Não acredito. Tenha sido coincidência e ele chegou jogando pra galera, o Benja. O cara chega no Flamengo, diz que tá vindo pro um dos 4 maiores clubes do mundo. Porra, a Flavinho nação concordou. Abraçou. Não, eu também não concordo. Não é um dos 4 maiores clubes do mundo. Não, o Flavinho é um caso à parte, que ele tem um caso de amor. Porque é clubista pra caramba. É Flavinho, né? O cara mais clubista da TV brasileira. Uma garrafa de vinho. Então, a mágoa dele é não ter aquela camisa ainda do Flamengo, não mandaram. O jornalista mais clubista da televisão brasileira hoje chama-se Flá. Eu sou mesmo. Vinho. Eu sou portuguesa. Vai. Isso é marketing. Vai, termina. Não é o único. Não é o único. Faz marketing. Quer ver? Você tá enchendo muito linguiça hoje. Então, quer ver? Vou te ensinar. Desculpa pra galera. Diga. Teve um briefing ou foi realmente coincidência? Eu acho que o Jorge Jesus não é esse treinador pra ser brifado não, Benja. Ele é um cara que tem personalidade. Tem que falar, É um cara que, inclusive, fala o que pensa. Quando precisa dar uma porrada, ele dá também. Mano, não foi briefing, mas sabe que deve ter sido? Mas eu não acho que ele deve ter sido instruído, não, viu, Fabio? Não é nem isso. Também acho. Nada demais. Nas conversas. Ele falou assim, no Flamengo você tem que ganhar. Pô, mas isso é óbvio. Sim, mas só o time que ele chega. Aqui tem que perder. Não falar isso. Só o Ibis. Eu quero ganhar de qualquer jeito. Pô, acabou de chegar no Flamengo. Nas conversas com os dirigentes do Flamengo, óbvio que o Jesus deve ter perguntado, mas o que aconteceu com o Abel? Que conhece Abel, trabalhou em Portugal e tudo mais. O Landim, sei lá quem, deve falar, tava indo mais ou menos, mas andou dando umas declarações, falou que perder é normal e não sei o que, o cara registra isso, entendeu? Não é que precisa brifar, mas o cara registra, o cara sabe o que está acontecendo.
e joga pra galera. Joga e joga do jeito que tem de jogar. Eu quero ver quando ele chegar falando quando começar o campeonato e houver uma derrota, ele fala assim, e aí, Jesus? Se ele falar que não, perder aqui pro Corinthians na arena é normal. Aí eu quero ver comparar. Quero ver comparar. Não, aí você salva. Não, porque eu falei com isso. Não foi. Os traíras aí estão conspirando. Não, eles têm a modinha deles. Não é. É só voltar. Volta a fita. Fita? Volta. Fita. Entregou a idade. Volta a fita. Eu acho que eles termina, Fábio Azevedo. Eles não deixam. Se impõe. Mas eu já falei que jogou pra galera. Quero ver depois de uma coletiva quando perder um jogo, perder um título. Então, nesse início, tudo muito bonito. Os cabelos estão bem penteados ali, não tem nada desgarrado. Mas você já tá minando o trabalho dele? Não tô minando, não. Já tá minando o trabalho dele. Porque é muita sacanagem com o Abel fazer isso. Até porque o Abel soube, inclusive, se vocês não sabem, a contratação dele através do preparador físico do Jorge Jesus, que o Flamengo desmentiu. Quando o preparador ligou pro Abel e falou, você tá aí, estão ligando pro Jorge Jesus. Então o Flamengo vai desmentir, vai contar um monte de história, mas essa é a verdade. Agora, é sacanagem com o Abel dizer que o Abel não presta, não prestou, disse que tudo era normal perder. Não entendi, qual que é a verdade? Que o preparador físico, o Jorge Jesus, ligou pro Abel, porque eles se conhecem, para saber qual era a situação do Abel. Porque o Jorge Jesus está sendo procurado. E aí ele foi procurar o Flamengo. O Flamengo, não procuramos ninguém. Mentira. Sacanearam o Abel. Era muito mais honesto dizer, não queremos mais, não gostamos do seu trabalho, das suas declarações. O Abel soube. Foi pelo preparador físico do Jorge Jesus. Enfim, então eu acho muita sacanagem com o Abel o que fizeram. E a forma como comparam os trabalhos. E o Jorge Jesus ainda não começou a trabalhar. Não dá para comparar. Mas agora, criar uma situação totalmente adversa pro Jorge Jesus para defender o Abel, desculpa, eu não concordo. Vamos esperar tomar a primeira porrada para ver como é que vai ser. Não. Eu quero saber o discurso dele depois de uma derrota. Se não vai ser igual do Abel, do Felipão, do Mano, de todos os treinadores. Não acho. Ou ele vai ser muito diferente. Sensacional o que o Flamengo fez. Eu quero ver. Professor Tavares ontem lá da seleção do Uruguai não entrou no função. Não quero, não gagueja não. Acordei agora, 40 chutes no gol, o Tavares estava tão preocupado com o desempenho que teve 250 cruzamentos. Imagina, ele não queria. 40 chutes no gol, e quantos cruzamentos? Pega aí, você que quantos laterais ele bateu? Olha aqui, laterais. Gente, não vai. Espera só um minuto, O senhor pode tentar manter um assunto. Nós estamos falando. Porra, mas Pascoal, tem hora que você também, hein? Ele acordou. Pô, você não ajuda. Nós estamos falando do Flamengo. Falar um negócio pra você. Você vai falar do Tavares. O Marcos não. Vai dormir. O Marcos Loureiro fala, Pascoal, o Jesus que pediu somente 1 ano de contrato, ele diz que sempre faz isso na carreira. Quer mostrar serviço para depois dar sequência. Essa questão é minha e sua, né? Porque nós dois achamos que ele tinha que ter um contrato maior. Então, mas eu continuo discordando de trazer um treinador no futebol brasileiro. Tem pelo menos um ano e meio. No meio da temporada. Pelo menos um ano e meio. Ele tem que alinhar com o nosso calendário, não o calendário europeu. 1 ano de contrato eu não vejo mal nenhum. O problema é que se termina no meio da temporada, eu acho. Tudo bem. Mas ele deve ter pedido isso, né, Sormani? Não deve ter sido uma iniciativa do Flamengo. O Jefão... Pra quem tá desesperado, tá sem treinador, o cara acaba aceitando. A mesma coisa, você tá queimando seu pé no asfalto, o cara fala, te empresto meu chinelo. Você vai negar? O Jefão tá bravo com o Fábio Azevedo. Ele fala, bem já... É bom. Olha aqui. Rogério Ceni perdeu pro Flamengo no Maracanã. Ele perguntado a ele se era normal perder para o Flamengo, ele respondeu que nunca é normal perder em lugar nenhum. Pô, Fábio Azevedo. Então o Fortaleza tinha que ter vindo aqui amassado o Flamengo, triturado, botado 4-0 no Flamengo. Isso era normal. Gente, o que o cara faz de honesto, de vir a público e ser honesto, dizer, não, perder pro Inter dentro do Beira-Rio é normal. Não é normal. Pro Flamengo não é normal. Então tá bom. Às vezes a honestidade e a sinceridade. Então vamos... Honestidade não, a sinceridade. Quem fala a verdade não merece castigo. A sinceridade, às vezes, ela pode ser encarada como um sincericídio. O Matheus Correia fala que o Fábio Azevedo. Fábio Azevedo, eu não sei se você sabe, mas no hino do Flamengo tem vencer, vencer, vencer. É esse o lema. E você ainda acha que ele jogou pra galera? Fala toda hora. Vou ler de novo. Matheus Correia fala, Fábio Azevedo. Eu sei do hino já. O Matheus Correia falou Correia. E tem o Ai Jesus também. Eu não sei se você sabe, mas no hino do Flamengo tem vencer, vencer, vencer. Esse é o lema. E você ainda tá achando que ele jogou pra galera? Fala sério. Pra você. Eu vou ficar em silêncio. Pra você também. O Felipe CRF5, o Fábio Azevedo. Clubista esse aí, hein?
Abel teve 68% de aproveitamento, porém não jogava bem. Se Jorge Jesus tiver aproveitamento inferior a Abel, porém está jogando bem, acha que a torcida vai cair em cima do Jorge Jesus? Acho que tem um pouco de grife aí. Peraí. Se o aproveitamento for baixo, não tiver o tal do vencer, vai cair em cima do cara ou não vai? Ah, não, mas tá jogando bem, tá dando espetáculo, mas tá perdendo, mas tá jogando bem. Você vê como é que é o negócio? O jogar bem entra na frase quando é conveniente. Quando convém. Exatamente. Quando convém. Para alguns, quando convém, jogar bem é importante demais. Pra outro, quando entra... Tá dando, não para de rir. Agora tem umas porradas boas no senhor. Conveniente. Não, eu vou falar um negócio pra você. Eu vou falar um negócio pra você. O que está chegando de porrada, o senhor Fábio Azevedo... Isso é bom. Pro programa é excelente. Isso é bom. A maioria das vezes ele não consegue sair da... Não, ele fica em silêncio. O Marcelo... Ele é um Pascoalzinho. Ele fica em silêncio. Ele é um Pascoalzinho. Aí ele muda o assunto. O Marcelo... Como é que é o Pascoal agora? Você olhou pra ele, como é que ele tava? Deixa ele, melhor. O Marcelo Dias Júnior, bem já... Vai, bem, hoje é sexta-feira. Tá atrasando o programa, hein? Reza pra eu atrasar, viu? Bora, irmão, manda aí. Reza pra eu atrasar. Manda, meu garoto. É pedrada avisa ao senhor Fábio Azevedo. Sou eu. Que foi sacanagem também mandar o Alberto Valentim embora. Por quê? Calma. Era pra deixar o rapaz trabalhar. Ele só perdeu o Carioca para o Flamengo. Tinha classificação encaminhada na Copa do Brasil. Agora, no Flamengo, é sacanagem? Bom, vamos lá. Dá o Oscar, dá pra ele. O nome dele? É o vai lá. F5? Levanta o Fábio Azevedo. Vai lá. Deixar eu responder, vai ser assim. Não vai deixar eu responder, aí caiu. Vai do outro lado. Aí, Benjamin. Aí, caiu a cadeira. Vai lá, pô. A velhice é um problema. Vai lá, dá um problema. Pera aí. Qual câmera que é, produção? Eu não sou trouxa, eu vejo o programa todo dia. Para de falar um pouco, aí o mano tem razão. Ó. O cara te jantou, almoçou, tomou café da manhã e um açaí de sobremesa. Leva pra sua casa. Foi. Porque o Alberto Valentim, o senhor fez campanha pra derrubar perdeu como se perdesse pro Flamengo ao final do Campeonato Carioca. Outro mundo. Fosse uma coisa do outro mundo. A Copa do Brasil tava direitinho. Mandou o Alberto Valentim embora, tem que mandar. Mandou, e aí? Peraí. Copa do Brasil direitinho aonde? Peraí, senhor. O senhor, ele tomou um pau do Santos na Vila Belmiro, com um time covarde. O que eu falava do Alberto Valentim continua... Você tá brincando, né, Fábio Azevedo? Ah, não foi? Não, mas pô, Fábio Azevedo, o Vasco tem... Quando ele não foi covarde em São Januário, o que aconteceu com o Vasco? Ganhou. Não, obrigado. Não. Mas jogando na Vila contra o Santos, você vai atacar o quer Santos? fazer o quê? Ele botou o William Maranhão, foi na Vila. Ele botou 4 volantes. Para. Ele botou 4 volantes. Não, peraí, só uma... Você vai jogar contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada? Você vai jogar com 4 volantes? Ué, fecha o time e resolve em casa. Você vai jogar... Peraí. Se o Corinthians joga com 4 volantes, o senhor não pode... Agora o telespectador te Só um minuto. Eu vou perguntar pro hipócrita da mesa. Porque o senhor concordou com ele. Dá pra jogar contra o Santos na Vila Belmiro, abertão? O Vasco tinha que ir pra cima da Vila Belmiro? O time que o Vasco tem não dá. Então você vai criticar, você vai elogiar ele por quê? Não, mas ele só tá certo. Eu falei que o cara tá certo. O cara. Tá bom. Você não deixa argumentar? Só pra sentir. Mas tenta se defender que você não tá conseguindo. Vamos lá, foram 9 meses de trabalho no Vasco. Em nenhum momento eu falei que perdeu pro Flamengo. Pega em qualquer gravação na fita do Sormani, pega em qualquer gravação onde eu falei isso. O que eu questionava era o rendimento dele. Um técnico extremamente covarde que colocou o Vasco numa situação de só na última rodada sair para ficar na primeira divisão, quando perdeu pontos em casa pro Atlético Paranaense, quando botou a bunda dentro da área com 4 volantes, por isso eu chamava de Valentim. O torcedor do Avaí vai ter a oportunidade de vê-lo bem de perto, depois não reclama. Contra o Grêmio... O Vasco da Gama deixa eu falar, não, deixa eu falar. Deixa eu falar agora, não. Deixa eu falar, agora deixa eu falar. Contra o Grêmio, ele estava empatando o jogo no Olímpio, na Arena do Grêmio, amassando o Grêmio, ele tira o Thiago Galhardo, o Léo Moura sai, o Renato saca o Léo Moura, bota o Marinho, ele enfia o volante, o que acontece? Grêmio em cima, até que o Martins Silva falhou. Não é culpa dele, mas ele chamou o Grêmio pra cima dele. Ele perdeu o contra-ataque, era o Thiago Galhardo. Ele tá falando olha o rendimento dele ao longo de 9 meses. O que o Vasco conquistou com ele? Nada.
Nada. O que o Vasco conquistou sem ele? Fabinho, não, peraí. Pô, mas começou agora. Começou agora. Já venceu. Peraí. O rendimento com o Luxemburgo é pior? O rendimento com o Luxemburgo é pior? Não, é melhor. Não, é pior. Não, são 4 jogos. É pior o Vasco? Aí eu discordo de você. É pior o Vasco com o Luxemburgo? Qual é o objetivo do Vasco nessa temporada? Se salvar. Ganhar título. Se salvar. Não ganhou nada com o Flamengo. Não ganhou nada porque não tem como ganhar. Não ganhou nada de nada. Não ganhava jogos, Sormani. Não ganhava jogos. Não tô falando de conquistar títulos. Que você falou, não ganhou nada. Ele tá lá 9 meses, não ganhou nenhum campeonato. Mas não. O Vasco não tem ambição nenhuma. Não, mas não tem ambição mesmo nenhuma. Não tem. Mas não pode ter ambição de jogar com um time pequeno com 4, 5 jogadores. Não. Tentar fazer uma coisa diferente, concordo com você. Botar os meios no banco e enfiar um monte de o volante. Felipe Oliver. Fábio Azevedo, o Valentim não pode jogar com 4 volantes, mas o Abel pode jogar com 4 volantes no Flamengo? Quais são os 4 volantes do Abel? O Alex Silva falou, você está com dor de cotovelo. O Vitor César, o beijo, o Fábio Azevedo é engraçadinho. Chamava o Alberto de volantim. Gostaria de saber dele sobre o rendimento do Flamengo com o Abel, porque o Abel teve resultados, mas o rendimento da equipe era ruim. Olha aqui, ó, os caras estão te jantando. Me diz que a sua compreensão é olha aqui, ó, olha aqui, ó, Wilson Carlos, esse Fábio Azevedo é um brincalhão. No Vasco nada pode, no Flamengo tudo pode. Mas vem cá, o Flamengo joga com 4 volantes aonde? Qual o jogo que vocês estão vendo? O Flamengo tem 4 volantes. Não, agora com o Luxemburgo não. Não, com o Flamengo, que vocês estão dizendo que o Flamengo joga com... Não, vocês não, o cara disse. Não, e vocês estão concordando. Não, o senhor tá assim, o senhor tá do lado dele concordando sim. O senhor tá só assim, ó. O senhor parece o último aqui, ó, o Ceni cachorrinho no carro. Que cachorrinho. Para de gritar, você tira o foco do programa. Você não tá respondendo. Você não tá respondendo ninguém, não tá não. O senhor deixa eu tô. Gente, calma. O Sandro Fernandes. Alô, Benja. O Fábio Azevedo acabou de falar que é normal o Flamengo perder para o Inter. Agora diz que o Vasco não pode perder lá na Vila Belmiro para o Santos. Como entender essa lógica? O Vasco não pode... Como é que é o nome dele? Alberto Valentim. Alberto Valentim. Não. O Fernandes é CR. Cara, tem tanta porrada. Deixa eu só ler. Esse aqui te mandou é o Sandro Fernandes. Vai, Fernandes. Mas a última aqui, ó. Não, a última aqui, ó. O Marcos Loureiro. Beijo, o Fábio Azevedo não gosta do Flamengo. Tá falando tanta abobrinha que já tá nos TTs Brasil. Olha aqui. Antônio Carlos. Aqui no estúdio. Olha, não, Joãozinho, Pedro João, avisa que perder pro Inter no Beira-Rio é normal, perder pro Galo no Horto é normal, perder pro Santos na Vila é normal. Se fosse assim, o Flamengo era rebaixado. Fábio Azevedo... Não, isso aqui eu não posso falar. Fábio Azevedo, o último aqui, porque é só porrada, eu tô tentando ler os que não estão falando muito palavrão. Deixa eu ver aqui, caraca, velho. Dá pra ler? Pergunta pra ele ainda. Eu quero fazer uma pergunta. Deixa eu só ler o último aqui, então, aqui, ó. O Cícero Justino fala pro Fábio Azevedo que, acima de tudo, não tem como comparar o Vasco com o elenco atual do Flamengo. Vamos aguardar. Esse time do Flamengo bem treinado será coisa diferente. Último aqui, ó. Paulo César Rubro-Negro. Paulo César Rubro-Negro. Fábio Azevedo. Quanta hipocrisia do senhor. Você achar que o Vasco queria jogar de igual para igual com o Santos? Os objetivos do Flamengo são de ser campeões brasileiros, campeão da Libertadores, campeão de tudo. O do Vasco é não ser rebaixado. Para, que tá feio. Mas qual foi a parte que vocês não entenderam? Acho que vocês estão misturando as histórias. Em nenhum momento eu comparei o Vasco ao Flamengo. Quando levantado, você defende o Abel e atacou o Valentim. São coisas totalmente diferentes. O que eu questionei do Valentim não se aplica ao Abel. O Abel foi covarde com o Flamengo, ele botou 4 volantes em que jogo? Em que jogo o Flamengo jogou com 4 volantes? O Flamengo tinha números bons, mas o rendimento era ruim. Não é que você criticou o Alberto Valentim, porque ele foi com 4 volantes para jogar contra o Santos na Vila Belmiro. Você tá de brincadeira. O Flamengo tinha mais oferecido do que o Abel. Ele não tinha que ter ido com 4 volantes, ele tinha que ter ido com 8 volantes. O Flamengo ele tinha um leque de opções. Então tá louco. O Alberto não tinha. Não é que eu acho legal. Pergunta ao torcedor do Vasco. Torcedor do Vasco, você era satisfeito com o trabalho do Alberto Valentim? O torcedor ele não tá vendo vitórias, ele vai criticar, você tá de brincadeira. Do Flamengo vinha e criticava. Mas é que tá, o Flamengo na mão do Abel, ele poderia jogar muito melhor do que ele jogava. Eu vou esperar na mão do Vasco na mão do Valentim não tinha muito o que fazer a mais. Quanto o Santos tá fazendo contra o Santos? Mano, Valentim, você vai jogar contra o Santos, você tem técnico do Vasco. Tá atropelando. Infelizmente, a realidade do Vasco hoje é essa. Sim. Infelizmente. Se a gente estivesse falando do Vasco, de Edmundo, de Juninho, de Romário, de Dinamite, aí eu ia falar, tá de sacanagem, vai jogar contra o Santos com o Edmundo, Romário e 4 volantes? Aí é uma coisa.
realidade do Vasco, o Corinthians quando foi jogar contra o Santos, jogou com igual, 15 atrás. Jogou fechado Se você é técnico do Vasco, você vai jogar contra o Santos na Vila Belmiro, você faz o quê? Fechadinho, tenta jogar por uma bola no jogo de volta. Você vai pegar alguns adversários, por exemplo, fora de casa, Atlético Paranaense. Você jogar aberto, você toma uma goleada. Você vai jogar contra o Palmeiras na casa do Palmeiras, você foi mal. Joga fechado também. Foi mal, cara. O telespectador te jantou. Eu só queria levar pro meu time. Tá só um minuto. Os trabalhos do cara, levar pro meu time, não. Então eu vou te mostrar a coerência. O meu time, que é o Corinthians, jogou no Pacaembu contra o Santos, não foi com 4 volantes. É verdade. 18. E o senhor criticou? O senhor criticou? Não. A sua compreensão agora foi seletiva, Fábio. Para. Eu critiquei? Não. Por que você não criticou? Porque passou nos pênaltis. Ele compreendeu. Mas por quê? Pode falar, pode falar. Se toma uma enfiada como tomou do Palmeiras, se é um Santos que atropela como o Palmeiras atropelou o Santos... O Sampaoli foi jogar contra o Palmeiras, abertão. Tomou de 4. Mas e quem tem hora que você tem que saber a tua realidade. Você queria que o Alberto Valentim contra o Santos na Vila Belmiro jogasse como? Não tinha necessidade de ir com 4 volantes, ele não podia ter um meia. Não. Você tá brincando, Sormani? Não, tá boa a discussão. Não, mas você tá brincando. Você acha que ele podia abrir mão de... Ele não podia ter um meia de ligação? Eu acho que o William Maranhão era o cara pra pensar o jogo. Se o William Maranhão era o cara, desculpa, não entendo nada. O William Maranhão não dá pra jogar no então pronto, porra. Mas o Alberto Valentim achava do cacete, porra. O Alberto Valentim é o jogador que ele tem. Não, ele tinha o Thiago Galhardo no banco, ele tinha o Bruno César, ele achava o Maranhão sensacional. Jogou contra o Santos, já não tava mais lá. Não tava, tava lá. Mas, o Fábio, é o seguinte, infelizmente, como disse o Benja, não dá pro Vasco jogar fora de casa contra esses times de igual para igual. Mas eu não tô pregando que joga de igual para igual. Você não precisa ser extremamente covarde com 4 volantes. Eu tô entendendo o que você tá falando. É isso que eu digo. Mas você pode ter um meia para respirar o jogo. Quais eram os volantes? Pode pegar a escalação, mas vamos lá. Acho que era Bruno Silva, Raul, William Maranhão e tinha mais um. Lucas Mineiro. Porra, não chega. Chega. O Bruno Silva e o Lucas Mineiro são jogadores de chegada, gente. Chegada onde? São jogadores que sabem chegada no vestiário. O Lucas Mineiro. O Lucas Mineiro. Só. O Bruno Silva também. Aonde? No Botafogo ele fez isso. Não é esse Bruno Silva, não confunda. É o que veio de São Paulo. Não, o que veio de São Paulo. César. Da Ferroviária. Não, o que veio da Ferroviária. Não, gente, de 30 anos. Agora, só uma pergunta pro senhor. Aí ele tinha o Andrei, que aí é um cara de chegada, que saía um pouquinho mais. De saída. Ele tinha um meia no banco. Aí ele preferia jogar, gente. Essa era a minha crítica só a ele. Eu vi o jogo e achei... Os 2 jogos. O da volta já não era mais ele, tá? Era o Marcos Valadares. Assim, o jogo da Vila Belmiro, eu acho que ele começou com a tática certa para tentar parar o meio-campo do Santos. Sim. A evolução do toque de bola do time do Santos. A gente tem que saber interpretar o jogo. Para ele pegar uma bola de contra-ataque e tentar fazer a jogada de velocidade. Mas quem vai fazer essa velocidade? Mas o Marrone jogou na frente. Não, lá espetado lá em cima, não tinha aqui dentro. Mas era pra trazer... Lá em cima, de falso 9. Era pra explorar a velocidade do Marrone. Não é pra ficar fixo de falso 9. Tem liberdade pra ser isso, né? Agora, só uma pergunta. O senhor tá falando tanto do Valentim de volante. O Vasco da Gama contratou, mas o quê? Não era só ele o tarado por volante em São Januário. Então tem mais um volante chegando no Vasco. Pra que o Richard tá vindo? Não sei também. Pra quê? Se você tem um monte de volante. Meias, o Vasco precisa. O Marquinho, boa. Na atual situação. Não, eu queria tomar um pouco do negócio que você toma no teu café da manhã, velho. Porque é sensacional. Gostou? Porque, olha, quem liga a televisão e não conhece o Fábio Azevedo, fala, o Fábio tá falando do Manchester City, do Liverpool. Não, você acha que o Vasco tá brincando? Volante? Olha aqui, ó, Urubu United. E Urubu United. Eu tô te perguntando. Ele fala aqui, ó, janta esse mané do Fábio Azevedo. E lembra ele do Corinthians ano passado na Copa do Brasil, que foi covarde aqui, jogou todo atrás em casa e resolveu. Ele foi, infelizmente. Mas é só um exemplo que existem jogos e jogos. O Neilson Nunes fala pro Fábio Azevedo que o Flamengo jogou com vários volantes contra o São Paulo e ele aplaudiu a atuação do Mengão. E vários volantes? Que vários volantes. Pega a escalação do Flamengo com o São Paulo. Que vários volantes. Jogo com Pires da Mota e Ronaldo. Que vários volantes são esses? Olha aqui, ó. O Isaac Lisboa. Isaac Lisboa fala: jogo do Flamengo versus São Paulo. O Flamengo jogou com 4 volantes. Me dá os 4 volantes aí. Me dá. Pega a escalação. O Mano tá pegando. O Antônio S. Almeida. Diga ao Fábio Azevedo contra o Bangu e Botafogo, quando o Flamengo vencia por 2-1. O Abel colocou 3 volantes e ele quer. 4. Eu tô falando de 4. E o Flamengo contra o São Paulo ele jogou com aquele time B. O time A. Me dá os 4. Ia jogar. Foram 3 volantes. Me dá os 4 volantes. Domingo, 3 não adianta. 4. Pires da Mota, o Hugo Moura e o Ronaldo. Jogou com 4 volantes. Me dá 4. Quero 4. 3 não adianta. 4 pra formar uma autoescola. Me dá. Mas são 3 volantes.
É muita coisa. Fabinho, 4 não, né? Então. 4 é um excesso. É 4 é um excesso. A Lu Mengo. Com 3 e um meia resolve. A Lu Mengo fala assim, ô Fábio Azevedo, se com 4 volantes já tomaram no pé, imagina 100. Tá bom. Não, mas não é, olha. Tá bom. Agora, o Edivan Júnior, sou vascaíno e concordo com o Fábio. Não é porque tem um elenco limitado que tem que fechar o time sempre. Olha, essa discussão é muito boa, mas, mano, eu tô falando sério. O Flavinho tá muito quieto. Olha aqui, o negócio é o seguinte, tem hora que a gente tem que saber, tem horas que nós temos que saber a nossa realidade. Sim. Né? Camisa. Quem que falou ontem mesmo? Foi quem que falou? O Messi. O Messi falou, olha, camisa não ganha mais jogo. Então, no caso do Vasco, com todo o respeito ao Vasco da Gama, repito, eu vi times do Vasco da Gama antológicos. Pô, eu tava vendo na televisão a volta do Roberto Dinamite da Espanha, quando ele meteu 5, o Maracanã tinha 1 milhão de pessoas, jogo. Foi 5-2 contra o Corinthians, o Dinamite meteu 5, faz gol de tudo que era jeito. O Edmundo jogou no Vasco, o Romário jogou no Vasco, Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, aquele Vasco da Mercosul, que virou contra o Palmeiras. O Expresso da Vitória, na década de 1940. É que eu não vi, eu tô falando assim, eu tô falando mais, é verdade, eu tô falando mais dos... Foi base da seleção brasileira. Sim, eu tô falando mais dos que eu vi, né? Aquele Vasco da Mercosul, Pascoal, aquela virada antológica contra o Palmeiras, 3-0 no Parque Antártico. Só que com todo respeito, Flavinho, a realidade do Vasco hoje, infelizmente, é é um abismo de diferença. Então o Vasco hoje vai jogar contra o Flamengo no Maracanã, se jogar aberto, toma. Se for jogar no Allianz Parque contra o Palmeiras abertão, toma. For jogar contra o Santos na Vila Belmiro, toma. O Corinthians no último jogo jogou com 3 volantes. Jogou com o Ralf e Júnior Urso. Eu vou te falar, cara. Você tem que saber a tua realidade, Flavinho. Pega, por exemplo, usando o exemplo ainda de Santos e Vasco. Santos e Vasco. O jogo do Campeonato Brasileiro, foi no Pacaembu, o técnico era o Marcos Valadares. O que ele fez? Jogou exatamente do jeito que o Fabinho pediu. Acabou 3-0, era pra ter acabado 13-0. Então, e seria... Não. Ô, Sormani. Não dá pra encarar. Não tem jeito, cara. O que vai fazer? Não dá pra encarar. Não, as tradições... O Corinthians, desculpa, os caras falam, esse beijo é incoerente. Aquele jogo contra o Corinthians e Palmeiras, que o Corinthians ganhou de 1-0, do gol do Avelar. E o Pascoal até foi crítico ao Corinthians. Eu falei assim, mas o Corinthians jogou feio. Falei, gente, porque naquele jogo, se o Corinthians, na situação que tava, o time do Palmeiras... O time do Palmeiras não era muito melhor que o do Corinthians? Se o Corinthians vai aberto... Ô, Sormani, se o Corinthians vai abertão, mano, pro Palmeiras naquele jogo no Allianz Parque... Toma uma goleada. Não, aí é diferente. Eu acho diferente. A proporção do Corinthians para o Palmeiras o gap não é tão grande como do Santos para o Vasco, por exemplo. O Corinthians tinha condições de jogar contra o Palmeiras. Você lembra daquele momento? O Corinthians estava mal passo. Sim, tinha condições de jogar melhor. O time do Corinthians, do Jair Ventura contra o Flamengo aqui no Rio, era diferente desse Corinthians de hoje. Era diferente, era um time bem mais fraco. Agora, o que a gente não gosta é quando o técnico tem jogadores em mãos, e opta pelo defensivo. O Valentim tinha condição? Eu não gosto. Não tinha. É isso que o Thiago Galhardo ficar no banco pra botar 4 volantes? É uma pergunta que eu te faço. Do Thiago Galhardo? Eu já tentei Contra o Santos ele estava, não? Do Thiago Galhardo eu já tentei perguntar pra Deus e o mundo e ninguém fala o que aconteceu, então eu não sei. Ele não sabe o que aconteceu. Eu não sei. Não, mas você pergunta pro Thiago Galhardo e ele não fala. Você pergunta pro presidente do Vasco e ele não fala. Você pergunta pro Valentim, não é verdade, mano? Sim. Ninguém fala. Mas, Benja, o jogo com o Santos não tinha nada a ver com esse problema ainda, gente. Ele estava no banco. Você deixar o Thiago Galhardo no banco pra botar um monte de volante... Mas aí você o colocaria durante a partida. Eu entendia o formato de jogo. Durante o jogo você pode modificar, tem uma saída melhor, um cara que pode definir o jogo numa bola parada, numa jogada individual. O que não dá pra você sair olho no olho com o time do Santos na Vila Belmiro, cara a cara não dá. Não tem condição. O Pascoal. Time, né, claro. Exatamente, isso que eu falo. Depende do time. Tô falando do Internacional empatou na Vila com o Santos 0-0. E era pra ter vencido. E podia ter vencido o jogo. O Internacional tem condições de chegar lá. O Cruzeiro, Internacional, Grêmio, Palmeiras, Flamengo, esses times aí, deve ter mais algum aí. Talvez até o Corinthians. O Corinthians eu acho que não. O Corinthians tem condição de jogar de igual para igual. O Vasco não tem. Não tem. O Lucas Paulo fala aqui, manda esse Fábio Azevedo pegar a escalação. O Vasco não jogou 4 volantes, foram 3. Pode pegar a escalação aí. Olha aqui. Agora eu vou checar. Agora que o povo pira. Olha, Marcel. O Paulo Henrique,
Esse Fábio Azevedo, pro Abel tudo, pro Valentim nada. Olha o elenco do Abel, olha o elenco do Valentim. O Júlio, fala pro Fábio Azevedo que o sistema defensivo funciona se for bem aplicado. Ó, Valentim. O Júlio. Não entendi isso. Fala pro Fábio Azevedo que o sistema defensivo funciona se for bem aplicado. O Corinthians foi bicampeão paulista assim, pegando Palmeiras, Santos e São Paulo. O Valentim foi ineficiente sua estratégia com 4 volantes. Dá pra ganhar sim. Jogou naquele jogo contra o Santos, que foi 3x0 com... Não, 3x0 não foi Copa do Brasil. Não. Foi o Antônio RN. Esse foi do Pacaembu que você botou. O Antônio RN. Aí foi com 2 volantes. Avisa o Fábio Azevedo que Bruno Silva nem no banco não estava naquele jogo. Nem Thiago Galhardo estava mais nos planos do Vasco. Claro que tá feio. Claro que estava. Não sabe nada. Claro que estava. Amigão, o Thiago Galhardo saiu depois da semifinal com o Bangu no Maracanã. Não. O Thiago Galhardo não estava no banco no jogo contra o Santos da Vida. Não, ele estava no elenco, sim, senhor. Sim, mas não estava. Ele já estava na treta. Ele foi tirado depois do jogo. O cara levou pro banco 18 jogadores. O cara não foi. Tinha alguma coisa já acontecendo. Mas, ó, o Neilson Outra Nunes... coisa, ó. Não jogou com 4 volantes, não. Viu? Ele jogou com o Raul, com o Lucas Mineiro. Lucas Mineiro. Não, tá aí ele jogou com o Ian Sassi, o William Maranhão, o Pikachu. O Pikachu não é volante. Não, o William Maranhão é volante. Não, são 4 volantes. Você se enganou. Todo mundo tá falando aqui, ó. O Neilson Nunes, avisa o Fabinho que o Vasco jogou com 3 volantes contra o Santos. William Maranhão, Lucas Mineiro e Raul. Seja mais coerente. Azevedo se ferrou. Não. Azevedo se ferrou. Simples, 4 volantes foi quando eu falei do Atlético Paranaense. Incluiu o Santos de forma que hora do Oscar tem que ficar quietinho. Tem que segurar aqui. Agora você foi mais apertado que rosto de adolescente, hein? Deixa eu falar. Ele ficou 2 horas falando que jogou com 4 volantes, não jogou. Ele tá limando. Ele limou o Alberto Valentim e ele tá errado. Falou que o Thiago... Chama um break aí. O Thiago tava no banco, não tava? Eu vou salvar. Eu vou salvar você. Que coisa, hein? Você comprou uma briga e tava errado. Dá para os parabéns pro torcedor aí. Os torcedores. Mas vamos salvar vamos ouvir o Lucha. O Lucha mandou um recado pro Fábio Azevedo também. Se já tá pensando em comentar... Tá fazendo um péssimo trabalho no Vasco, segundo alguns aqui, né? Porque não melhorou o Vasco. Como não melhorou? O cara em 4 jogos já melhorou. Eu também acho, mas tem gente aqui que acha que não. Quem falou isso? Quem falou? Puxa a fita. Puxa a fita, ó o VAR. Eu falei que era não falei quem? Pouco tempo pra se analisar um trabalho. É o time mais organizado, mais fechadinho. Quando o Alberto Valentim jogou fechado, você não gostou. Agora o Vanderlei tá com o time fechadinho, você gosta. Com qualidade de saída de jogo? O que você gosta, na verdade? Quando o Pikachu de lateral... Pega os comentários dele quando o Lucha estreou contra o Avaí em São Januário, lá que foi um sufoco. Calma, o Vanderlei acabou de subir. Calma. Vamos ouvir. Como não dá pra elogiar, também não vai dar pra criticar se começar a perder. Ele começou um trabalho agora. Vamos ouvir Vanderlei Luxemburgo. Eu vi nas entrelinhas mandando recados para Fábio Azevedo. Fala aí, Luxa. Vamos ver. A partir dessa quinta-feira e já voltando já com a contratação, talvez anuncie até a segunda contratação, vamos ver, e mais uma outra que nós estamos também negociando através do presidente, do diretor remunerado. Estamos caminhando para isso aí. Eu acho que a coisa vai sair bem e nós vamos sim direcionar nesse segundo turno todo o nosso trabalho voltado para 29 jogos para buscar alguma coisa. Isso vai ser o nosso trabalho forte, duro, profissional, responsável, fazendo da nossa casa. Vou conversar muito com o departamento de marketing, com o presidente. Nós não podemos perder o privilégio de jogar no São Januário. Acho que nós temos que jogar a maioria dos jogos, todos os jogos, aqueles possíveis que seja permitido pela polícia militar, por segurança, jogarmos debaixo da gama, que ali a nossa cama nós precisamos pontuar ali. Não podemos dar chance ao adversário que está competindo com a gente de nós darmos a vantagem de jogar fora de casa. Então a gente vai discutir isso com a diretoria, com o presidente, com o departamento de marketing, junto com o diretor de futebol executivo, para a gente poder chegar a um consenso. A outra discussão é com respeito a uma coisa que eu tenho falado, dos poderes do Vasco estarem unidos em busca de um mesmo objetivo, que é o Vasco grande,
a parte de muito importante, que é a parte da busca dos recursos para poder manter os seus jogadores com salários em dia. Eu não quero pedir favor ao jogador, eu quero obrigar o jogador a ser responsável, profissional, se dedicar ao máximo. É preciso que você também corresponda a essa expectativa e a obrigação com que você também tem com os jogadores, com os seus funcionários. Tá certo, Lucha, Pascoalzinho? Corretíssimo. Eu acho que o Vasco tem que usar mais São Januário e se tiver a oportunidade de jogar clássicos em São Januário, tem que fazer isso. Como acho que o Santos, se tiver que jogar na Vila Belmiro, tem que o treinador também já disse. Você perguntar pro Fábio Azevedo o que ele acha. Pra você ver se ele não quer que jogue em Manaus, em Brasília, senão ele vai criticar também. Pô, tá de sacanagem, quer jogar em São Januário? Não. Pô, tem que jogar em Belém. Eu acho que o treinador pegando no seu pé hoje. Eu acho que o treinador... Se fosse o Milton Neves, era pegando do lugar. Olha aqui, a questão é está corretíssimo em todos os aspectos. Ele falou em 2 contratações, o Vasco contratou o Marquinhos, que estava no Atlético Paranaense, e contratou o Richard, que estava no Corinthians, e já se integram ao time do... Viu, volante. Pra quê? Porque ele precisa, ele é o técnico. Tá bom. O Vanderlei não entende, né? Tá certo. O Fábio Azevedo queria contratar 8 centroavantes. Faz o seguinte, liga pro Vanderlei, fala pra ele ligar pro Fábio Azevedo. Vê quem tem que fazer. Eu desconfio que se o Richard está sendo contratado, os jogadores estão indo embora. Porque não vai somar volante, que o Luxemburgo não vai ficar fechado. Vamos aguardar. Posso falar uma coisa que pode parecer uma irrelevância? Então não fala. Então não fala. Já começa falando que não é bobagem. É uma derrota. Já derrota na largada. Pode parecer uma irrelevância para vocês, eu ia continuar, que vocês que não têm nenhuma sensibilidade com as coisas que o povo fala. Eu ando muito na rua, vocês sabem. Você tá andando até demais, por isso você tá hoje com essa cara de sono. Eu ando muito na rua. Você precisa ficar um pouco mais em casa. Tarde, né? As pessoas aqui no Rio de Janeiro reconhecem a gente, sabem que a gente trabalha. Nos xingam. Não, e tal. Não. O pessoal não xinga. Cara, é só gente boa, todo mundo que eu xinga assim, xinga assim. No Rio, não. Eu nunca. Aqui, só no dia que eu cheguei, teve um cara. No dia que nós chegamos. Tomou uma enquadrada no elevador. Você tomou uma enquadrada no elevador, seu Beto. Não, mas aí. O cara dentro do elevador, pô. O cara te encoxou com o elevador dele. Elevador não, o andador. Bom, mas vai, dá a notícia. Esses dias eu tava saindo lá do mercado, que eu vou no mercado popular, porque eu sou rico. Aí o rapaz que empacota as coisas e tal, torcedor do Vasco, me conhece e tal, ele falou, e aí o nosso Vasquinho, vai ou não vai? Eu tô dizendo que parece uma irrelevância, mas quando o torcedor do Vasco, aqui, tô falando sério isso agora, o torcedor do Vasco tá numa autoestima lá embaixo, né? Lá embaixo. Depende. Ô, senhor Mani, depende. O chamar o... Eu tenho um amigo meu que é vascaíno, que ele fala do Vasco, parece que ele tá falando do Chelsea. Até que ele reclamou ele foi reclamar, que foi jogar com... Outro dia ele fomos almoçar, o cara falou, pô, o cara tá de brincadeira, vai jogar contra o Santos, foi... 3 volantes? 3 volantes. Não, mas é sério, eu acho preocupante. A autoestima dele tá altíssima. Pro Vasco como um todo, cara. O torcedor do Vasco já se refere ao Vasco como o Vasquinho. São 19 anos internados. Eu sei, é uma tragédia o que está acontecendo com o Vasco. E a culpa é do Alberto. Para, mano. Na UTI. 19 anos internado. Na UTI. O Vasco está internado numa UTI há 19 anos, saiu assim. E aí o Valentim joga 3 volantes contra o Santos André Belmiro e tem que mandar ele embora. Aí vira desgraça. 3 volantes. É brincadeira! Hoje é o tamanho do Vasco, aí o torcedor hoje eu acho que Fabinho, por exemplo... Viu? Não foi irrelevante o que eu falei. O Alberto Valentim, eu também tenho críticas a ele. Muitas. Mas critica também o Abel Braga, beleza. Eu acho que tem coerência. Desculpa. Não tô querendo parecer mais que você. Só na minha análise. Assim. Porque eu acho que Alberto Valentim e Abel Braga, hoje, cabem na mesma frase. Cabem perfeitamente na mesma frase. Respeito, mas... O Abel Braga do passado, quando o futebol era outro, ele atingia os objetivos. Ele atingia os objetivos de maneira brilhante. Ano passado ele era defendido no Fluminense quando não tinha ovo e fazia um omelete sensacional. Mas aqui tem a expectativa. Desaprendeu? Então, é isso que eu tô falando.